Ai, a quase artista tá pronta. Já estamos no ar. Ai, que isso, meu Deus do céu! Olá, pessoal! Ou então, mais um podcast A Culpa é da Minha Mãe, iniciando nesta terça-feira, 19h57. Olha que espetáculo. Quem começa sou eu. Ah, mas eu hoje comecei. Quem começa sou eu. Chega chegando. Por favor, um dia eu tenho que estar, né? Tem que também fazer as honras da Só casa. porque teve episódio seu, pronto. Já quer mandar, já quer fazer, já quer acontecer. Aimee, olha a estabilidade. Tem cuidado. Meu amor, agora... eu já tenho estabilidade. Vai me dar a minha? Você cuidado, que agora tem estabilidade para... Eu já tenho estabilidade, faço o que eu quero. Eu sou funcionária, eu tenho estabilidade, por favor. Aqui dentro eu tenho estabilidade, da culpa da minha mãe. Pelo menos aqui, né? Ao vivo, pelo menos ao vivo. Aline! Peraí, bem-vindas, bem-vindos. Terça-feira, mais episódio. A gente tá muito feliz de estar aqui com vocês. Verdade. Mais uma terça-feira, acabando essa temporada. Não perca os outros episódios. Não perca este episódio, que está super especial. Especial por quê? Primeiro que a culpada que convidou. Ah, foi mesmo. Ela que se meteu. Amiga não é amiga. Mas até que foi bom. É por tabela. Entendeu? Até que foi bom o convite, porque eu tô trazendo nada menos do que a Aline Batista. Minha não, né? Nossa, né? A comadre, ela é minha madrinha de casamento. É muita irmã. Ela é uma culpada também, entendeu? Verdade. Da minha vida tá hoje como tá. Tem hora que eu fico assim, meu Deus, o que eu fiz pra merecer? Eu vou pegar ela. Outra hora fica assim, ai, é tão maravilhosa, tão bom. Tá em crise existencial, meu povo. Entendeu? Mas não, gente, tô brincando. Realmente, Deus sabe o que faz, né? Coloca as pessoas certas na hora certa. É verdade. Porque, na verdade, assim, se ela não tivesse lá dando essa força, acho que eu não tava casada hoje. Essa pressão, entendeu? Olha o que ela tá atribuindo. Foi todo um processo, entendeu? Valeu a pena. Então, tô muito contente de estar aqui com a Aline. Também tô muito contente. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Bom, obrigada. A casa da culpada. Né? A culpa é dela. Né? Tudo dela. A casa é dela, a culpa é dela, tudo é dela. Hein? Mas fica à vontade. Aqui a gente fica nervosa. Eu nem perguntei se estava nervosa. É bom nem perguntar muito. Porque fica, né? A gente sempre fica. Mas assim, é muito bom poder ter oportunidade. A gente ter oportunidade de conhecer um pouquinho mais da história. Eu conheço um pouco da história dela. Não vou falar que eu conheço maravilhosamente bem, mas conheço um pouco. Dona Ângela conhece a Aline, mas não conhece tanta história. Já tá até falando mal de mim nos bastidores. Falando que eu não falo, sou muito reservada. E eu a sou mesmo, tá? Sou eu, a fofoqueira é ela, não sou eu. Aí vai ser bom que a Dona Ângela vai saber um pouquinho mais da história da Aline, da trajetória dela. E você também. Então, não estamos aqui só para expor a vida da Aline, mas para que você se inspire também a ter uma vida que a gente acha que a vida da gente é que é ruim, né? Que é complicada, que é difícil, que eu não vou conseguir. Mas não, a gente consegue, né? Então, a gente traz aqui toda semana provas de que sim, a gente pode conseguir, sim, a gente pode vencer. Cada um tem a sua batalha, cada um tem a sua guerra, cada um tem a sua luta diária. Mas todo mundo pode conseguir do seu jeito, dentro da sua história. Então hoje a gente está trazendo a história de uma pessoa muito querida, muito especial. Na verdade, você está representando aqui na semana do geógrafo, que vai sair. A gente está gravando dia 29 ontem, é porque a gente está gravando um pouquinho antes, tá? Tá saindo dia 30. Ontem foi dia do geógrafo. Então vai ser muito importante pra gente representar um pouco a geografia, que é muito negligenciada. Tem muita gente que odeia a geografia, mas é uma ciência muito importante pro dia a dia, pra relação do espaço, pra nossa relação dos lugares, né? Nossa afeição, a nossa aversão aos lugares, a forma que a gente lidar com o ambiente que a gente vive, né? É muito importante isso. Né? O pessoal associa logo a capital, nome de rio, e não é só isso que a gente está falando. Geografia é muito mais do que isso. Abrange, né? Muito mais, né? Muito mais. E eu tô muito feliz de você estar aqui. Eu também tô feliz. Você que tá chegando, faz o quê, hein? Ó, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho. Mas chama os amigos, chama os colegas, compartilha com as outras pessoas.
Pega uma pipoquinha, que é muito gostosinho comer pipoca ouvindo. Hoje você vai ter um prazer muito grande de ouvir a Aline. Você vai ver que história bacana. Bem parecida com a da Aimee também. A gente até parecida. Elas são como irmãs. A gente até parecida. Eu vou falar. Vai chegar a minha vez de falar. Ai, pronto. E não esquece de pegar o seu papel, sua caneta, tô apostos aqui. Não esquece de seguir Dona Ângela. As pílulas. Você tomou jeito e já tá fazendo a pílula de novo? Direitinho, minha filha. Acho bom. Vai ficar tranquila. Tô trabalhando para Jesus a beça. Muito bom. Então, para você começar o seu dia bem, tomei vergonha. Que bom, né? Já não era sem tempo. Então, aqueles vídeos rapidinhos. Olha como é que fala comigo. Aqueles vídeos... Você tem estabilidade, né? Aqueles vídeos rapidinhos. Eu tenho estabilidade. Aqueles vídeos que Dona Ângela faz pra você começar bem seu dia, assim, animado, feliz, entendeu? Às vezes ela dá uma sacudida. Então, assim, são coisas... Serve pra mim também. São pílulas mesmo. As pílulas da Dona Ângela, aquele vídeo rapidinho pra você começar bem seu dia, levantar bem o astral do dia, para animar sua semana. Então não perca lá os vídeos da Dona Ângela, r.angelarisse no Instagram. E não esquece de me seguir, não deixe de me seguir, a Aimee Risse, no Instagram, no YouTube, TikTok, Sinal de Fumaça, no LinkedIn, que aí tem bastante dica de finanças, tá? Não percam as dicas que tem lá. A gente tá com novidades aí para trazer para cá também, então você acompanhe. Muitas. Tem os nossos cortes, tem no Instagram também, A Culpa é da Minha Mãe, então também vão ter outros vídeos interessantes que as meninas estão bolando coisas muito bacanas para vocês. Lá no Instagram também tem as frases, que elas vão pegando as frases mais, né, interessantes, que vão marcando. No TikTok tá bombando, você tem que ir lá ver como é que tá. Dona Ângela, cheio de meme da Dona Ângela lá. Ah, é? Cheio de... Mas se não tiver, vai ter que ter, porque tem meme a beça seu. Eu nem vejo, não dá tempo. Então, mas eu vejo lá, tem muita coisa boa lá também no TikTok, não percam, tá? Ela realmente trabalha bastante, não posso nem reclamar, nem posso nem falar mal dela. Agora com essa estabilidade eu vou começar a ficar com preguiça. É ruim, nunca teve, preguiça nunca foi tão forte. Todos vão me dar estabilidade agora eu não tô afim. Olha, não percam, tá? Não deixem de seguir a gente, A Culpa é da Minha Mãe, oficial, né? Aqui no Instagram, aí, no TikTok, tá? Acompanhe os nossos convidados, as histórias tão lindas. Cada história é linda. Cada história muito legal mesmo. Verdade. É muito bom eu não precisar me meter na vida dos outros, porque os outros vêm aqui e contam pra mim as histórias ao vivo pra todo mundo ver. Verdade. Então não preciso ficar fazendo fofoca, sabe? Não faço fofoca mais. Nunca mais fiz. Gente, vocês têm que ver o bastidor. É tremendo. Se o convidado chega, a história começa desde quando chega. É muito gostoso mesmo. É um trabalho maravilhoso. E claro, agradecer a nossa voz do além, nossa Miss Simpatia, a Jace, a nossa voz do além, a Mari, né? A voz oculta, a Ju. Então, um beijo pra todas. Ju, beijo pra todas. Elas fazem um trabalho. Isso tudo acontece porque elas também estão dando pra gente o que a gente não consegue, né? A mão que a gente não alcança, elas estão alcançando, estão dando todo o suporte, ajudando. Ó, beijo especial pra nossa equipe maravilhosa, que é a cara da culpada. Elas são a cara da culpada. Já até parecem comigo. Já. Elas já são a carinha da Dona Ângela. Muitos anos, né? Meu Deus. Senhor. Noronha! Alguém patrocina a viagem de Noronha. Porque a gente vai precisar. Imagina, 4 com cara de Ângela. Não aguenta. Precisamos. Hashtag. Alguém financia, Paula, por favor. Beijo, Noronha. Paula, ajuda minha mãe pra gente ir pra Noronha. Ajuda, por favor. Paula é nossa convidada de finanças. A história dela foi tão boa que eu falei, olha só, você vai trabalhar com ela, não vai trabalhar comigo mais não. Aí ela contratou a educadora financeira pra dar um jeito, né? Pra dar um jeitinho, né? Tá dando jeito? Tá dando. É isso aí. Então, rumo a Noronha. Vamos lá? Beleza. Dona Ângela. Então, hoje nós estamos aqui, como já foi falado, com uma pessoa muito importante. Por quê? Também, né? Todos são importantes, né? Também especiais. Porque todos são muito importantes mesmo, são especiais. Porque só o primeiro ponto importante é ter a predisposição de vir aqui num canal, né, A Culpa da Minha Mãe, especial na Culpa da Minha Mãe, para contar um pouco da sua vida, porque às vezes é difícil as pessoas falarem, né, o que passou, às vezes não é uma história tão agradável de se ouvir, às vezes não é uma história
não é tão alegre, né? E aí a pessoa às vezes não quer rebuscar, mas todos que vêm aqui acabam rebuscando, não estou te induzindo a nada, mas acabam Ela contando. Ela tá curiosa, isso sim. Acabam contando, assim, episódios, né, de suas vidas que eu creio que nós temos até muito feedback quanto a isso, e quando chega lá na casa, na vida das pessoas, produz às vezes um efeito extraordinário. Ajuda as pessoas a tomarem atitudes, né? Abre o conhecimento das pessoas, né? Faz as pessoas melhorar o seu entendimento, entender o porquê que está ali, o que está fazendo. A gente precisa ouvir outras pessoas. Ninguém faz nada sozinho e nós não somos pioneiros em nada. Tudo já aconteceu, tudo que passa na nossa vida já aconteceu com alguém. Você não é o primeiro e nem vai ser o último, né? E quando você encontra alguém que conta uma parte da sua vida que você se identifica, é muito legal, porque te fortalece, te ajuda, faz você ver que você não está sozinha nesse mundo e não é só com você. É muito bom. Esse canal, eu estou sempre falando, ele foi aberto, Deus nos deu essa inspiração, usou outras pessoas também para nos ajudar, não fomos só nós, e essa inspiração para a gente poder justamente levar esperança, levar alegria para as pessoas um pouco, né? Claro, eu não sou comediante, nem ela, não temos nenhuma veia de comédia, nada, né? Infelizmente, senão seria bom. Mas eu acho que ia ficar fake, né? Eu acho, né? Ia ficar forçado. Mas nós somos pessoas alegres mesmo, felizes. Minha filha, nós temos tanto dinheiro. Rica de amor. Nós somos tão ricas. Rica de amor. Acordamos alegres, vivemos alegres e dormimos alegres. É isso aí. É de verdade. Somos prósperas, né? Porque a gente tem um Deus poderoso. Isso nos traz uma prosperidade. Isso aqui tudo é a mão de Deus, né? A gente não pode deixar de engrandecer o Senhor. Independente da fé, do credo de cada um que vem aqui, que a gente não tem esse problema. Aqui é um canal aberto para todos, vocês vão ver. Criança, nós vamos ter agora na próxima temporada crianças, adolescentes, falando das suas inovações. Tem crianças empreendedoras que a gente está chamando para vir. Temos artistas que talvez estejam aqui na próxima temporada, artistas famosos que estão querendo, a gente está vendo. Mas assim, de qualquer modo, esses episódios servem para levar para as pessoas uma forma de sair, às vezes, de um problema que está, de uma situação que ela não consegue, às vezes, naquele momento sair, né? E aí, ouvindo, ela acaba tendo uma direção para poder sair. Então, é muito importante. Aline, seja bem-vinda. Obrigada. Eu estou muito alegre, porque eu tive mesmo a ideia de te convidar, porque você é uma quase filha, né? Na realidade, você não é uma amiga, né? Até falei ainda há pouco. Ela não é minha amiga, ela foi amiga primeiro lá atrás da Aimee, hoje não é mais amiga da Aimee porque virou uma irmã. Se você virou uma irmã dela, virou uma filha para mim, né? Então, você é uma filha e seu esposo é meu genro. E eu agradeço muito a Deus. Fala isso na frente do Thiago, que o Luiz virou genro também. Mas ele é um genro, adotado. Não vim fazer intriga, não vem fazer intriga nenhuma, jamais. Genrinho, meu amado, você é aquele primeiro, né? Aí o marido dela é o adotado. Né? Não fica triste não, é o adotadinho. Mas eu estou muito contente, porque desde que você entrou na vida da minha filha, ajudou muito. Vocês fizeram, nós vamos contar aqui a história, você vai falar também. Vocês estudaram juntos, fizeram a faculdade juntos. É engraçado que é tudo muito parecido, né? Tudo muito parecido. A história é meio parecida. O casamento de vocês também, aonde foi, como foi, muito parecido, né? Mas Deus, ele junta pessoas para o propósito dele, né? Ele junta sempre para o propósito. Então, Aline, eu agora vou te dar a oportunidade de você também se apresentar, né? Falar quem você é. E a gente vai tocar o bonde. Tá, ok. Bom, eu sou a Aline, né? Sou amiga, madrinha, irmã, né? Parceira da Aimee, né? Há algum tempo. Bastante tempo. Algum tempinho. Nem fala muito, não. O tempo voa, gente. Nem fala. E nem sei, assim, eu não...
me apresentar é até difícil, né? Quando eu vou apresentar também, não fica tranquila. É difícil de me definir, assim, porque eu sou algumas coisas, né? Mas eu não sei qual é a mais importante, né? Então, eu sou professora, né? Que lindo. De Geografia, que foi onde a gente se conheceu, na Faculdade de Geografia. Hoje em dia eu dou aula para escolas públicas, né? Sou uma pessoa feliz também, né? Ah, que bom. Tô buscando também esse momento de prosperidade, sempre buscando melhorar vários aspectos da minha vida. Eu espero contribuir, né, aqui no podcast, para, né, se alguém se inspirar, já é legal. Uma grande coisa, muito importante, né? Então, vamos lá. Muito bom. Agora eu vou fazer as apresentações formais, tá? Sim. Então, a Aline Batista, ela é casada com o Luiz. Aí eu nunca esqueço, pelo menos o mês que eles começaram, porque é tudo mesmo ano, tudo mesma faculdade, tudo mesma turma, mesma galera, então não dá pra esquecer muito. Então, ela é casada com o Luiz. Ela é cupida, porque, gente, olha, até pra namorar teve que ter uma forcinha, que foi uma turma que ajudou a gente. A Aline e a Cíntia ajudaram muito, deram aquele empurrãozão. Quando eu casei com o Thiago, a gente não podia botar todo mundo a gente só tinha 2 testemunhas. Aí eu falei, Thiago, vamos escolher 2 testemunhas, uma para te representar, uma para me representar. Aí, caramba, quem que a gente vai chamar? Eu chamei uma amiga minha de infância que deu o apoio desde o início. E aí o Thiago falou, vamos chamar as 2, como é que a gente vai fazer? Vamos escolher uma para representar os cupidos, né? Porque foram alguns cupidos. Aí a gente, vamos chamar a Aline então, que a gente tá, na época que a gente casou, tava mais junto e tal. Eu falei, não, vamos chamar a Aline porque realmente ela vai representar. Representa até hoje. Tá junto, a gente tá junto, a gente tá, vira e mexe, porque o dia a dia realmente engole a gente, mas não, vamos se ver, não sei o que, vamos. Aí a gente dá um jeito de fugir, se encontrar, nem que seja nas férias, a gente dá um jeitinho pra se ver. Então a gente manteve mesmo esse vínculo desde 2000 e alguma coisa, que já tem uns anos. Aí se ela quiser falar, ela que fale, quanto tempo a gente tem, não quero nem saber. Então já são muitos anos juntos. E ela é realmente uma das turmas do Cupido. Eu não vou falar muito da parte do Cupido, não, porque hoje a história é dela. Quando eu for falar da minha história, eu falo um pouquinho mais, porque foi engraçado, foi muito engraçado. Tava lembrando da turma, né? Era de um lado, no ouvido do Thiago, e no meu ouvido. A Luiz também assim, era lá no ouvido do Thiago. No ouvido do Thiago, Tinha uma turminha lá no ouvido do Thiago, foi muito legal. E vocês eram bem jovens, né? Não, somos ainda. O que é isso? Eram bem diferentes. Como é que é o nome daquela sua outra amiga? Porque ela que é jovem. A Elaine, a Titu. Minha mãe quer chamar uma amiga minha. Aí, vamos chamar a Elaine. A Elaine é jovem, representa o tão novinha. Vamos chamar a juventude. Eu falei, olha só, ela é só 5 dias mais nova que eu. Qual é o problema? Não entendi nada. Ela é a juventude. E eu não sou velha? Não. Eu sou jovem também. Tá, Titu, beijo. A Aline é graduada e mestre em Geografia pela UERJ. É uma diferença muito grande, porque ela já é mestre, né? A gente ficou no meio do caminho. O Thiago, a gente só queria casar mesmo. Casamos, tá tudo bem, já arrumamos, já encontramos nossa comadre. Pô, não precisa mais nada não, né? A gente já é feliz numa cabana. E ela é professora de Geografia nas redes municipal e estadual do Rio de Janeiro. E olha, essa trabalha, hein? A gente conhece, claro, os nossos amigos que são geógrafos, que estão dando aula, a gente realmente, a gente tem que, assim, parabenizar, porque não é fácil a vida de professor. E a gente acompanha de perto a Aline e o Luiz de ver como que não é, realmente é um desafio diário você tá à frente, cuidando dos alunos, e na escola, em administração, mais hoje, né? Gestão é complicado, não é fácil. E o desafio acho que fica maior a cada dia, porque com a internet você tem a informação. Né? Mas aí como transformar essa informação em conhecimento? Aí que tá o desafio. E eu acompanho a amiga e vejo ela colocando, fiz isso, meu aluno de tal série fazendo aquilo, né? As atividades, né? Você tem que pensar em tanta coisa para poder entreter e trazer o conhecimento ao mesmo tempo. Então não tem sido fácil.
tá? Mas é uma pessoa assim que eu amo de paixão, sou suspeitíssima pra falar. Ela é tímida, quietinha assim, mas é maravilhosa, adoro. Era a nossa docinho do nosso trio, que ela pega, faz, que corre atrás da informação, qualquer coisa que a gente vai fazer, ela pesquisava, tá ali, ela é o que é hoje, tem o que tem, não é à toa, porque realmente sempre foi muito dedicada, compromissada. Atrasar, eu me atrasava o tempo, eu sou atrasada, eu acho que eu nasci atrasada. Ela não, ela é toda certinha, chega no horário certo. Quando acontece alguma coisa, a gente ficava assim, gente, aconteceu alguma coisa. Porque realmente a Aline sempre encabeçando, sempre liderando ali os nossos grupinhos ali. E a gente vê que realmente o mérito é também, né? É um fruto, não é só seu, porque a gente não faz nada sozinho. Mas realmente é mérito de um trabalho, de uma dedicação, de muita seriedade no que faz, muito comprometimento e compromisso. Isso é uma marca que você traz pra gente, assim, uma referência pra gente de vida. Então, pra quem não, né? Ai, não sei, né? Cara, se dedica, seja compromissado com o que você faz. É o caminho. Ah, não gosto. Problema, faz até o final. A Aline nunca foi uma pessoa de fazer pela metade. Às vezes a gente tinha trabalhos horrendos, horríveis. Ela ia até o final. Muita dedicação. Ai, é chato, não aguento mais, mas vamos. Ai, tá um porno. Vamos. E só sossegava quando terminava. E até hoje, ela caramba, tá complicado, mas tem que terminar. Caramba, não tô conseguindo, mas vamos lá. E sempre terminou os ciclos da vida dela. Sempre foi tudo muito amarradinho. Mesmo doendo, mesmo não querendo, mesmo sendo chato. Não aguento mais, né? Não aguento mais. Mas ia até o final. Então, essa é uma marca sua que você sempre traz desde o início. Então, eu acho que fica já uma lição para quem tá aí, ó, assistindo a gente. Tá? Dona Ângela. Bom, Aline, vamos entrar aí nas perguntas, porque a nossa voz do além, né, faz o roteiro e eu vou respeitar o roteiro hoje. É bom você, porque você tem... Eu tô ficando uma menina disciplinada. Uma pessoa, né, uma menina, né, disciplinada. Então vamos lá. Eu quero que você fale um pouquinho da sua infância e fale um pouquinho da sua família, quantos irmãos, né, com relação aos seus pais, onde você vivia, o que você quiser, você pode agora começar a falar. Eu sou de uma família de 2 irmãos, tenho uma irmã mais nova e tenho um irmão mais velho. A gente foi criado na Cidade de Deus, né, desde pequenininho, meu pai e minha mãe. Aliás, dá licença, um beijo. Angélica, se você não estiver assistindo esse episódio, pego você, rapto o Totô. Um beijo, Angélica. Eu vou raptar o Totô, tá? Você vai ficar sem filho, tá? Meu sobrinho que acabou de nascer. Beijo, Totô. É o bebê mais marrentinho que eu conheço. Só assim, Focado. Todo marrentão. Não ri, não. De vez em quando que tem uns close assim, mas é muito gostosinho. Totô, beijo. Fui criada na Cidade de Deus, né? Junto com os meus irmãos, meus pais também. Tive uma infância feliz, né? Uma infância bem plena, assim. Que a gente vê assim, tá na comunidade. Parece que é uma tragédia. A gente tem nuances dentro da própria comunidade. Assim, a comunidade que eu né, cresci sempre foi uma comunidade violenta, né? Sempre tivemos problemas sérios de segurança. Mas, assim, meus pais sempre foram muito presentes. Então, assim, pra gente, essa questão da segurança sempre foi... Assim, havia uma segurança familiar muito forte. Que legal, né? E, então, uma estrutura. E isso fez com que a gente, né, trilhasse um caminho mais... Né, apesar de ter diversas influências ou caminhos, né, não tão legais que a gente até pudesse se aventurar, mas os meus pais sempre foram muito firmes, né? Na criação. Então, isso fez com que a gente... Também. A minha irmã também concluiu a faculdade, meu irmão, enfim. Faculdades, né? Minha irmã fez 2 faculdades. Diga-se de passagem. Minha irmã fez faculdade de letras, fez faculdade de contabilidade, isso aí. Minha irmã. E seu irmão? Meu irmão não quis fazer faculdade, mas ele fez curso técnico, né? Se formou em mecânica, trabalha com isso até hoje. Xandinho, beijo! A gente teve trilhamos esse caminho mesmo porque meus pais foram sempre muito assim, a minha mãe sempre muito preocupada com a educação, apesar dela não ter tido, né,
essa oportunidade, né? Minha mãe se formou no ensino médio, já era adulta, a gente já era... Nossa, parece comigo. É alguém que eu conheço. A gente já era crescido, e aí mas ela sempre se preocupou com isso, meu pai também sempre se preocupou com essa parte que a gente tinha que estudar. Queria que vocês fossem diferentes. Sim, a gente tinha que estudar, nosso papel era estudar. Então, eles sempre incentivaram. Minha mãe tinha também a questão muito forte do trabalho, né? Para ela também trabalhar era muito importante, tanto que meu irmão começou a trabalhar muito cedo também. Com 14 anos ele começou a trabalhar. Então, para eles, essa questão, né, da educação e do trabalho sempre foi primordial na vida. Então, era isso que eles investiram em vocês. Investindo na gente, isso aí. Então, eu vejo muito assim, eles investindo em vocês serem pessoas melhores. Sim. Né? A gente ali no convívio sempre via isso, assim, a proteção de tentar formar vocês de uma forma que vocês tivessem uma vida melhor do que a que eles tiveram, assim. Isso mesmo. Muito interessante. E a decisão de se tornar geógrafa, como é que foi isso? Então, quando foi isso? Eu quis ser muitas coisas, né? Desde quando eu comecei a estudar, né? Perguntavam qual era a profissão que você queria ter. Desde quando eu comecei, eu já quis ser de tudo. Né? Essa parte eu não sabia. Já quis ser de tudo. Até astronauta eu já quis ser também. Então já temos alguém que possa te estudar. Não, porque ela não virou. Não virei. Ela não é da NASA, só a NASA. Eu só desenvolvi essa questão da geografia na escola, né? Até quando eu cheguei no ensino médio, e chegou aquele momento de escolha, né? Porque a gente, naquela época, né, dos anos 2000, a gente tinha que decidir diretamente o que fazer. Não tinha muito... No ensino médio já tinha que definir qual a faculdade que você iria escolher. Trilhar. E aí uma professora da escola falou, geografia é uma disciplina que está faltando muito profissional. Ela falou isso. Naquela época, ela falou, tá faltando muito profissional, quase não tem professores dessa pegadinha, área. Não? E ela era uma professora de matemática até, que falou isso. Mas era pegadinha, né? Sim. Era pegadinha? Era pegadinha, porque... Não sei. Aí ela falou isso. Aí quando eu fui fazer o vestibular... Faltava porque eles talvez já não contratassem já. Não, para professor, de fato, não é... geografia. É uma profissão técnica que eu digo um geógrafo, né? Você não vê com tanta frequência. Não tem tantos. Geógrafo realmente, nem fato. Professor de geografia também não tem. Eu trabalho na rede pública, né, no estado, no município, e são poucos os colegas que vêm de geografia. Tem poucos profissionais que se formam e vão para a sala de aula, principalmente, né? Tem alguns que se formam e vão para as outras áreas da geografia, mas poucos vão para a sala de aula. Então, já estava tendo lá naquela época, no início dos anos 2000, um apagão dessa disciplina. Né, de professores dessa disciplina. Aí ela falou isso, aí quando eu fui escolher, eu falei, vou fazer geografia. Só porque não tinha professor. Tem mais oferta. E nem era a disciplina que eu era melhor na escola. Eu não era melhor. Também. Eu não era. Eu era muito boa em português. Então até pensei em fazer letras. A minha irmã foi fazer letras depois. E eu meio que fiquei depois, poxa, por que eu não fiz letras, né? Porque eu sempre gostei da parte de inglês, sempre gostei da parte de português. Eu falei, por que eu não fui fazer letras? Aí minha irmã foi fazer e aí acabou se formando nessa área. Mas eu falei, vou fazer geografia porque eu sei que é uma coisa que vai ter emprego. Adoro isso! Foi basicamente isso. Vai ter vaga pra mim quando acabar, né? O interessante disso é que quando eu estudava ainda no ensino médio, eu lembro que eu passei de carro com os meus pais em frente ao UERJ e eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou estudar nessa faculdade. Eu vou estudar aqui. Muito parecido com a história da Aimee, só que era o contrário. Eu você falava pra ela, você vai estudar aqui, vai casar aqui, vai namorar aqui. Sério? Tudo aqui. Quando ela tinha 5 ou 6 anos. Não, quando eu tava no Oscar Clarke, já era um pouquinho mais velha, um pouco, 8 anos, 9 anos. Mas falava. Era criança eu falava ainda. Pra ela, Caramba, mostrava ela, você aqui... Você vai estudar? Não, eu falei pra minha mãe. Eu vou contar essa história aqui ainda. Eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou estudar nessa faculdade. Ela falou, você vai? Eu falei, vou. Eu tenho certeza que eu vou. E, depois de anos, eu realmente fui, né? E ela falou, aí eu escolhi a geografia, fui fazer, minha mãe também me apoiou nessa parte. Né? Minha mãe era aquela mãe que ia levar, até na faculdade ela levava a gente, vamos lá, fazer a matrícula. Né? Ela foi? Eu já adulta, minha mãe, vamos lá fazer a matrícula. Então ela era assim, bem presente. Bem presente. Muito bom. Bom, mas você
tinha alguma outra profissão que você, além de gostar do português, nunca percebeu uma outra profissão que você sonhava de menina, de ser, né? Alguma outra coisa assim, ou não pensava nisso? Além de astronauta e psicóloga, pensei também em ser, mas assim, eu não tinha assim uma ideia fixa em uma profissão, sabe? Entendi. Não tinha uma ideia fechada, assim. Sempre fiquei Aí você se formou flutuando. e se tornou uma professora de geografia. Ela é professora e é geógrafa. Nós temos duas formações. A gente é bacharelada. Como geógrafa, quase não tem campo hoje, né? Tem campo, mas é um campo muito restrito ainda, né? Tem menos oportunidades do que... A maioria dos geógrafos acabam se tornando professores. Quando eu olhava a EME, eu dizia assim, nas Forças Armadas, tem um concurso por ano para que tem vaga para um geógrafo por ano, né? Que era 1 ou 2. Aí eu olhava as empresas, IBGE, tem geógrafo, vai fazer concurso para geógrafo. Eu ficava horrorizada de ver que seriam os órgãos que poderiam abrir, dar oportunidade, abrir porta para o geógrafo. E nada. Eu ficava tão triste, tão preocupada com ela. Foi essa questão que me levou até para ir para a parte do magistério, né? Porque até então, quando a gente começa a fazer faculdade, a gente vai com aquele sonho de que vai fazer outras coisas. Geógrafo, vai ser geógrafo, viajar, trabalhar no IBGE. Vai para Petrobras. Pois é. E aí a gente vai assim, com esse encantamento. E chegar na faculdade, assim, pelo menos lá na UERJ, né? A gente trabalhou muito com essa parte de pesquisa e tudo, mas a gente acaba, quando sai da faculdade, você não tem esse campo aberto. Não tem porta, não tem essas portas. Até muitos colegas nossos até voltaram e dão aula na própria UERJ, né? Voltaram, né? Tiveram oportunidade de trabalhar dando aula na própria faculdade. Porque eu acho que a única oportunidade mesmo é ser professor, quando consegue se identificar. Tiveram outros que conseguiram trabalhar. Ela e o Tiago, por exemplo, não conseguiram nem ser professores. Eles não quiseram. A Aimee poderia ter sido uma excelente professora, porque... Mas Deus sabe ela tentou. Ela tinha muito potencial e assim, todos os professores falavam isso. Que ela tinha muito para ser... Mas não se deu. Ela foi trabalhar numa escola de um conhecido nosso. Ela voltava de lá e dizia, mãe, esse negócio não é comigo não, mãe, dá aula, Deus que me livre. Quero não. Crianças do meu Brasil, crianças do Rio de Janeiro, vocês não sabem do que vocês se livraram. Não, vocês sabem que vocês perderam. Ela dizia assim, mãe, tem nada a ver comigo da aula. Quando eu ia pegar as crianças mesmo. Mas eu acho que uma frase que me pegou muito na faculdade na época, de um professor, até, não sei se você lembra, do Rafael Straforinho. Eu não esqueço. Tiago não esquece jamais dele. Falou isso, assim, a gente não nasce professor. Se torna professor. Até porque, assim, a gente sabe que a maioria... Ou não, né? Mas a maioria... Ela estudou para ser professora e não se tornou. A maioria dos professores, assim, que, né, depois de um tempo, a professor se tornou, assim, a faculdade que muita gente entrava porque era mais fácil. A licenciatura, as licenciaturas sempre foram mais fáceis de você entrar ou até de pagar, dentro das faculdades particulares, Então, assim, muitas pessoas acabavam se tornando professores porque elas eram levadas a isso, porque era a única, né, se eu quero fazer um curso superior, eu vou fazer um caminho mais fácil, que é ser professor, né? Então, antes a profissão, a profissão idealizada era aquela que tinha lá, né, o pessoal dos anos 80, anos 90, que eram os intelectuais, eram os ricos, né? E acabou que a classe média, né, mais baixa, começou a ir, né, a alcançar as faculdades mas só esses cursos que eram cursos que não eram tão disputados quanto outros. Não que muitas pessoas não tenham conseguido fazer cursos mais disputados, né, engenharia, direito, medicina, mas são cursos muito difíceis, muito concorridos, caros, mesmo quando dentro das faculdades públicas eles continuam sendo muito caros, né? Até pra mim, né, quando eu comecei na faculdade, mesmo fazer uma faculdade de licenciatura foi caro, né, na época que a gente começou, porque a gente custeava todo nossa ida, né, a bolsa, né, não cabia. Na época não tinha bolsa estudantil, né? Tinha bolsa, mas era uma bolsa muito baixa. Muito baixa, que não custeava
nem a passagem toda da gente. Né? A gente aqui todo dia fazia hoje trabalho não. de campo ali. Hoje a própria universidade custeia. Tem o bandejão, pelo menos na UERJ. Na época que a gente estudou, não tinha nem bandejão. Não hoje tinha. já tem um bandejão com pagar preço comida, muito bom, com uma comida muito As boa, chefes, comida qualidade livre. boa. Então, assim, tem bolsa disso hoje, bolsa daquilo. Lá é mais fácil. É. Na nossa época, até a Mercedes falou, né? Que foi parecida a época, né? A bolsa era 190. 190 então, reais. Que não dava pra nada. E aí eu morava em Jacarepaguá, tinha que vir pra cá, pra UERJ, né? Já acabava o dinheiro só na passagem. Só a passagem. Só a passagem. Aí, às Não, vezes... e nem só isso. Logo um tempo a gente tinha que ir pros campos, né? Fazer trabalho de campo. Aí tinha tinha também. Foi mamãe e papai por muito tempo. Os estágios, que a gente começou a andar nas escolas. A gente ficava o dia inteiro. Era tarde, a gente ficava o dia inteiro na rua. Não tinha como trabalhar, porque a gente fazia um curso que era de 2 turnos. 2 turnos. Então a gente ficava preso no horário, que às vezes tinham aulas que começavam meio-dia. Então era uma coisa assim. Era o dia inteiro na faculdade. Era praticamente o dia inteiro na faculdade, então não tinha como trabalhar. Então era a bolsa que dava, né? Uma bolsa que era um auxílio mesmo. E os pais ajudando ali. Porque senão a gente Ai, Aline, que bom, porque eu tinha a impressão de que eu não gastava nada. Essa menina me custou, hein? Essa geografia. Poxa. Menina, vou te falar uma coisa. Era uma sensação de frustração quando ela se formou. Quando eu vi fui ver a realidade, eu mesmo fui pesquisar, procurar a realidade, né? Que eu vi. Quando eu vi que ela não gostou de ser professora, eu fiquei assim, numa preocupação. Eu falei, e agora? O que ela vai fazer? E agora? As Forças Armadas só tem uma vaga para tantos formados, né? A Petrobras, quando faz, também é pouquíssimo. BGE, que seria um órgão que poderia botar centenas começou a extinguir, começou a mudar a forma para economizar e acabou. Só quem estava lá estava, quem não estava não tinha mais oportunidade. Falei, babu, agora já era. Agora, meu Deus, dinheiro jogado fora. Como é que vai ser? Essa menina vai ficar de um jeito. Aí eu orava, dizia, meu Deus, dá uma solução, porque ela não pode ficar frustrada, né? Você estudar desse jeito. Que lá estudava, era o dia inteiro na faculdade, né? Era um esforço, Qualquer um que se forma, faz um esforço extraordinário. Sim. É horrível, né? Cair numa... A frustração era minha. Quando a gente saía... A maior frustração era minha. Você tá falando... eu achei que você ficou mais frustrada que eu, porque, gente, eu consegui... Primeiro, ela assim, conquistou outras coisas. Mas porque eu conquistei a melhor coisa da minha vida. Ela conquistou outras verdade. coisas. Aí, nesse ponto, o maridão valeu a faculdade inteira. Não, valeu a vida inteira. Meu genrinho amado, até eu ganhei. Foi um prêmio muito bom pra mim também, que gastei tanto. Foi um investimento. Não vi resultado. Não, mas teve um resultado. Não teve o resultado de formada, né? Que ela não quis ser professora. Quando ela chegou, ela falava assim, mãe, eu não gosto de ser professora. Eu dizia assim, meu Deus do céu. Ai, Jesus, como é que vai ser isso? Porque eu ficava preocupada dela ficar preocupada, né? Dela começar a ficar numa de depressão e tudo. Eu? Né? Tinha Mas menor preocupação. Se apaixonou de um jeito, né? Ela ficou tão feliz que ela nem percebeu, nem ligou ele pra isso. Não, porque assim, as coisas acontecem. Né? Gente, nem sempre o que a gente vai escolher de formação vai ser aquilo pra nossa vida. A gente fica muito feliz, eu e o Thiago, de ver que os nossos amigos realmente conseguiram trilhar. Pra gente é uma conquista. E pra gente é interessante também saber como que é o dia a dia, como é que é a vida de vocês também. Né? É importante a gente ter ciência e consciência da sociedade que a gente vive. Né? A geografia... Se eu não tivesse feito geografia naquele momento da minha vida, eu nunca mais ia conseguir passar pela experiência que a gente passou. Então, foi algo que Deus colocou na minha vida para me compensar. Eu tava falando até ontem com minhas amigas do trabalho, com 2 colegas do trabalho. Falei, cara, foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Por quê? Foi uma experiência que hoje jamais a gente vai conseguir ter. Né? Aqueles trabalhos de campo, aquela jornada extenuante que a gente tinha. A gente não pode fazer mais hoje. Tá cada um com o seu trabalho, com o seu dia a dia. E aquela rotina que a gente tinha
era uma coisa assim diferente, o tempo da gente era diferente. E dava pra gente, aos trancos e barrancos, com toda a dificuldade, todos nós tínhamos, a gente conseguiu terminar aquele ciclo com um tempo diferente de vida. E aquilo ali não volta mais. Então eu tava falando, gente, foi a melhor... Foi o momento certo, né? É, o momento que tinha que acontecer mesmo. Eu falei pra elas ontem até. Eu falei, tirando o meu casamento, foi a melhor fase da minha vida. Porque a gente viajava, a gente tava ali junto, tinha que fazer relatório, mas tá bom, a gente era muito unida. Bom, já que eu era pobre, não podia dar viagem pra ela passear. Eu viajava pela cidade. Mas era isso. Eu pelo menos ficava alegre, dizia, minha filha tá conhecendo o Brasil inteiro. Ia muita cidade, né? E a forma que a gente vê, a visão que a gente tem da sociedade, da política, do dia a dia, dos locais, é outro depois que você faz geografia. Você tem uma outra visão. Amadurece bem. De espaço, de lidar com as pessoas, o que o meio tá influenciando. Então você vê diferente, de uma forma diferente. Até para dar aula. Eu não dou aula regularmente, né, com aquela metodologia que a gente aprendeu, plano de turma, plano de aula, mas a visão de aula hoje para mim é diferente. Mas isso que eu faço hoje, eu lembro lá que a gente viu, com o Rafael, a gente aprendeu. Lá na licenciatura, com o pessoal lá do 12º, Marcelo, uma turma muito boa de licenciatura que você traz até hoje, Paulo Freire, você vem sempre, né, na memória. Isso vai trazendo, isso não sai da gente, né? Tem coisas que não vão sair. Vossoroca, Vossoroca! Tudo a gente consegue lembrar, sim, né? Sim, vocês, tudo. Até você que não trabalha com essa questão de escola, não trabalha com a geografia diretamente, mas ela tá impregnada nas suas análises, no seu conhecimento. Sim. Tem a influência do dinheiro, tudo isso influencia na gente. Até a forma que o Thiago vai estudar lá, o investimento que ele vai fazer para ele estuda a empresa, e aqui, como é que tá impactando, o dólar, não sei o quê, influencia aqui, influencia ali. A gente tá o tempo todo puxando a geografia pra gente. Utilizando a geografia, né? O aprendizado. A gente não usa diretamente, mas graças a Deus. Puxa, né? Valeu o dinheiro. Valeu o investimento. Valeu o investimento. É muito bom. É interessante vocês falarem isso, porque eu não... Me perdoe os geógrafos, né? Mas eu, como jornalista, né? A gente não vê muito falar de geografia hoje. Eu não sei nem se isso ainda é obrigatório dentro de um currículo escolar. Não tenho certeza se a geografia ainda é matéria obrigatória do currículo. Eu sei que a minha filha tem, mas ela estuda escola particular. Então eu não sei como no ensino fundamental é obrigatório. Mas é uma disciplina que talvez não seja dada a devida importância. Ouvindo vocês falarem, eu já tô vendo a geografia de uma outra maneira aos 38 anos de idade. Agora que eu pensei, porque você pensa em geografia, você pensa assim, entendeu o mapa do Brasil, qual é o capital de qual estado, as 5 regiões. Eu também achava. Geografia na minha cabeça é isso, gente. Ai, gente, mas se eles conseguirem, os alunos conseguirem conhecer o mapa das regiões, as capitais do Brasil, é uma grande coisa. Um grande avanço. Preciso confessar que aos 38 anos de idade, eu acho que eu voltei à escola no dia que a tia ensinou. Hoje, eu não Mas sei. são muitas pessoas que faltam. Se eu olhar pro mapa do Brasil, eu não sei dizer onde é a região norte e nordeste. Não sei, gente. Sei sudeste e sul, porque, né? Norte, eu tenho dificuldade, confesso. Então, assim, de repente, porque na minha época, que é a mesma de vocês, né? Porque nós estamos na mesma idade, não era se dado a devida importância à geografia, né? Agora, ouvindo vocês falarem, sabe quando dá aquela abertura no cérebro, assim, e fala, caraca, não tinha pensado nisso. Isso é verdade. Entendeu? Então, eu acho que... A gente não estudou na nossa época de escola, a gente a geografia não tinha essa... Ela não é aplicada da maneira que devida, não tinha essa importância nisso. Não, na verdade, a maioria dos currículos até hoje, né, eles dão uma importância muito grande para português, para matemática, muito grande, assim, até nas escolas públicas até hoje. O foco é muito no português e na matemática, e agora com a reforma do ensino médio, o foco está voltando a ser em português e matemática, e as outras disciplinas estão perdendo espaço. Que são disciplinas muito importantes, porque elas, né, norteiam e trazem um olhar diferenciado, crítico sobre a sociedade. É isso que eu acho, envolve o olhar crítico. Um olhar crítico sobre a sociedade, né?
novo ensino médio, por exemplo, está tirando filosofia, sociologia, né? Tirando assim, diminuindo muito a carga horária dessas disciplinas, história e geografia também, ciências, física, química, tudo isso está perdendo espaço e assim, e focando só no português e matemática, que é algo instrumental, né, basicamente, né? Instrumentalizando a mão de obra, basicamente isso. Porque dentro das escolas particulares, que você falou que a sua filha estuda na escola particular, se mantém o currículo. Sim. Ela tem moral e cívica. Sim, se mantém. Até no ensino médio se mantém a carga horária, se mantém a quantidade de tempos das disciplinas e acrescenta-se novas disciplinas. É o que está acontecendo dentro porque eles não estão tirando, não eles estão tirando, colocando, trazendo mais opções. Eles estão aumentando a carga horária das escolas particulares, não estão tirando essas disciplinas. Sim. Mas na escola pública não tem isso. Não tem como você aumentar a carga horária dentro das escolas públicas. Então o que eles fizeram? Reduziram algumas disciplinas e inseriram outras, né? A nossa maior briga dentro do novo ensino médio, que a gente está pedindo a revogação, inclusive, é esse fato de tirarem essas disciplinas e inserirem novas, mas são novas disciplinas que não têm ligação nenhuma. São disciplinas, para vocês terem uma ideia, tem uma lá que o nome como é que é? O Luiz que até que sabe falar. O que rola por aí. Oi? Oi? O que rola por aí. E o que rola por aí? O que rola por aí? Aí você não tem currículo. Quem é que vai dar aula para ela? Não, qualquer professor. Qualquer professor. Multidisciplinar. Multidisciplinar. Assim, por exemplo, eu sou professora de geografia, na minha escola tem, sei lá, 10 turmas, mas só tem 3 e 3 de segundo ano. Primeiro e segundo ano. 6 turmas de primeiro e segundo ano. E aí é do terceiro ano que tem essa disciplina, o que rola por aí. Eu que sou uma professora de geografia. Já é uma disciplina? Já é uma disciplina, já é. Pelo amor de Deus. Dentro do estado do Rio de Janeiro, da rede pública você vai passar de ano com uma matéria. Sim, gente, só deixa ela explicar. Peraí, fiquei nervosa. Aí tem, né, disciplinas eletivas que eles criaram. Como se fosse faculdade. A gente faz na faculdade, a gente faz eletivas. Tem as disciplinas obrigatórias e as eletivas que você escolhe. Só que as eletivas, por exemplo, nas escolas, os alunos tem lá. O que rola por aí é uma disciplina, é uma eletiva. O que rola por aí? O que rola por aí? Eu, como geógrafa, o que eu vou falar? Prostituição. Professor de matemática. Porque qualquer professor de qualquer disciplina pode dar essa disciplina. Essa disciplina de o que rola por aí. Não precisa ser alguém de uma determinada área específica. Qualquer um. Porque o que acaba acontecendo? Como os professores como está reduzindo as disciplinas, muitos professores acabam perdendo tempos de aula. Então eles ficam volantes na escola. Tipo, o que eu vou fazer? Não tem turma para mim. Aí são direcionados para fazer essas São direcionados para dar essas disciplinas, isso aí. Mas era melhor, assim, em vez de fazer o que rola por aí, dar uma educação financeira para criança? Tem também. Mas tem várias outras, porque tem disciplinas de várias áreas. E na verdade a eletiva das faculdades, quem cria são os professores. Não são as faculdades que criam. Por exemplo, na UERJ a gente tinha lá disciplinas eletivas de geografia. Os professores, dentro das suas formações, criavam uma disciplina eletiva baseada naquela formação, no estudo dele, nas pesquisas deles. A gente não cria nada. Já existe uma disciplina criada. Não é o MEC. A Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro criou disciplinas, disse o que vai ser dado naquela disciplina e manda o professor dar. Aí o professor, teoricamente, que sobra dentro da escola, muitas vezes é o que pega essa disciplina. E aí ele vai dar do jeito que ele achar. Como é que faz? Tô passada. Então, aí a gente já tem uma outra problemática. Não faz, já compra prova. Vocês entendem. Nessas disciplinas não tem nota. Meu marido dá essas aulas. Eu não dou. Eu ainda não peguei, porque na escola que eu trabalho, eu sou uma das professoras mais antigas, então eu peguei só geografia. Mas o meu marido dá essa disciplina em algumas e o que rola por aí? O que rola por aí? O que rola por aí, Luiz? Luiz, dá pra falar? Sério? Tô quase botando Luiz na mesa. Viu? Eu ainda falei pra trazer. Luiz é o próximo. Luiz é o próximo. Vai ter que voltar. Dobradinha de geografia aqui. Ele dá essas disciplinas. E aí nessas disciplinas não tem nota. É conceito. Não tem conceito, não tem nada. Só tem... É pra ensinar mesmo. Na verdade, essas disciplinas não tem nota e ela só tem presença. Então, muitas vezes, o que o aluno faz? Não tem nota. Só tem presença? Só tem presença, eu vou faltar. Só vai, né? Ele não vai. Não vai. Muitos alunos não assistem essas aulas.
Porque como são disciplinas que não tem nota, o aluno só entende alguma coisa, muitas vezes, ele só quer fazer. Quando vai perder se vale alguma nota, coisa. Se vale nota, ele faz. Como elas não têm nota, tem projeto de vida. Tem uma disciplina chamada projeto de vida, né? Dentro do projeto de vida também não tem nota. Ninguém quer projeto de vida. Ninguém assiste. Gente, então agora tudo que é tema vai virar disciplina. Tudo. Não, eu acho que a discussão maior não é nem essa, né? Tudo qualquer tema virar disciplina. É até onde esse currículo escolar ele está efetivamente ensinando pro bem, desenvolvendo uma capacidade crítica e uma capacidade intelectual dentro do aluno, não é? Eu digo uma coisa, assim, eu escolhi geografia por influência de um professor. Que ele trouxe. Porque eu tive uma convidada também que é geógrafa. E ela conheceu também, por coincidência, esse professor. Ele trazia pra gente esse senso crítico que a gente não vê normalmente. Então, ele fazia a gente pensar. Eu ficava assim, a minha nota de geografia era péssima, diga-se de passagem, era junto com matemática. Assim, quem era pior, matemática ou geografia? Era uma briga. Mas ele me fazia pensar no contexto mesmo meio que assim, a gente meio que saía do planeta, parecia que a gente saía do planeta e via o planeta assim de longe. Isso era legal, porque você te fazia pensar. Estimulava. A gente tinha que estudar para fazer vestibular, aquela coisa toda. Ele trazia esse senso mesmo de interpretação, parará, dentro do protocolo, mas fazia a gente raciocinar. Cara, a vida não é assim. Como é que você tá influenciando no meio? Tu influencia, sabe como é que tu faz isso. Só o que tá acontecendo por causa disso. Então, isso é interessante. Então, eu acabei me influenciando por conta disso. Isso me ajudou muito. Agora, do jeito que a coisa tá andando, realmente... na verdade, eles estão tirando tirando nosso protagonismo como professores das nossas áreas, porque é o que a gente sabe fazer melhor, né? É triste, né? E aí a gente tá... bem triste. Então, inserido... Assim, aí é desestimulante, o mais triste disso tudo é que... Você vai fazer uma coisa que você não aprendeu, que você não estudou você vai fazer uma coisa que você não aprendeu, e a gente não deliberou, a gente não teve voz nessa escolha, né? Porque o novo ensino médio foi uma canetada que foi feita pelo governo Temer, né? Em 2016. Ele canetou isso, trouxe uma reforma do ensino médio, né, para ser implementada ao longo dos anos, que não dialogou com os profissionais da educação, né? Foi arbitrário, que não dialogou com esses estudantes, né? Muitos estudantes que estão fazendo essas disciplinas, eles não sabem por que eles estão fazendo essas disciplinas. Porque, por exemplo, na minha escola... Você tem que cumprir a carga horária e toma aqui e eu faço. Na minha escola, por exemplo, tem o aluno quer fazer disciplina de português... Quer um cafezinho? Não, obrigada. Quer fazer disciplina de português como eletiva, só que não tem mais vaga. Aí o que ele faz? Só tem a de matemática que sobrou. Ele tem que fazer a de matemática. Então não é uma escolha. Não é como a gente... Você é obrigada. Não é como a gente... Porque eles dizem que o aluno vai ter voz, que o aluno vai ter escolha. Não tem escolha. Porque se não tem vaga naquela turma, ele não vai conseguir fazer. Ele vai ter que fazer a que tem vaga. Ele vai ter que fazer a que tem vaga, porque ele precisa fazer de qualquer jeito. A gente na faculdade, se não tivesse vaga, a gente podia deixar para fazer no próximo período. Sim, o aluno não tem o próximo período para fazer. Então, assim, não é uma educação para ele que ele tem uma escolha, até porque muitas vezes o aluno do ensino médio ele ainda não está direcionado, muitas vezes, nessa escolha. Como a gente está falando aqui, né? Eu não tinha essa visão de o que eu queria fazer da vida ainda. E os nossos alunos, muitas vezes, não têm. Que isso é uma coisa que vem muito... É uma educação, né, inspirada na Europa, em que eles, né... tem uma carga horária maior. Eles direcionam o aluno, né? Tem o aluno que vai ser o cara que vai fazer faculdade, vai ser o intelectual, e tem o aluno que vai ser o tecnicista, da mão de obra tecnicista, isso aí. Só que assim, até aquele cara que vai ser, que teoricamente lá, quando ele era na infância, tecnicista, ele pode querer se tornar um intelectual. Sim. Né? E aquele cara que era um intelectual pode, assim, porque declinar. você não pode deixar, assim, você não pode limitar. Ser determinista e limitar a pessoa. Olha só, você vontade tem esse dela. Perfil, você tem esse perfil de ser isso. Porque as pessoas mudam, né? A vida da gente muda. Não os valores mudam, os valores né? mudam, as vontades mudam. Então, assim, você não pode determinar. E isso, como eu falei, isso infelizmente está criando um abismo maior entre os alunos da rede pública e da rede particular, porque na rede particular, como eu falei, permanecem as disciplinas originais, as obrigatórias, permanecem elas, outras disciplinas são inseridas.
né? Eles estão trazendo a complementação. Estão complementando. Eles não estão tirando. Eles Mas estão na rede pública, a gente está perdendo realmente esse espaço. Então, o que está acontecendo é que esse abismo vai ser ainda maior, né? Do cara que tem todas as disciplinas do que não tem. Na hora de fazer o Enem, o cara que tem todas as disciplinas, ele vai estar muito melhor preparado do que o cara Porque que não o tem. Enem vai vir para todo mundo. O Enem vai vir para todo mundo. Porque apesar deles falarem que vai ter um Enem que vai ser adaptado ao novo currículo, de fato, o cara que tem toda uma carga horária de outras disciplinas e complementações, ele vai estar muito melhor preparado do que o que não tem. Sim, né? E já tem todas as mazelas que já são inerentes à escola pública, que é falta de profissionais, enfim, uma falta de infraestrutura, falta de tudo, né? Nós agora estamos, inclusive, eu estou em greve na rede estadual, porque... você leciona na municipal e no estadual. Você dá aula para ensino fundamental? E médio. Dá pro médio também. Pro médio também. Maior ainda, né? Eu pego do 6º até o 3º ano do ensino médio. Misericórdia! Não tem vontade de faculdade, não, de lecionar? Tem vontade de ser professora de faculdade? Até tenho, né? Mas é tão difícil, né? É tão difícil. Tem que fazer o doutorado. Não, tem que fazer o doutorado, mas não só isso. Eu tenho colegas que têm doutorado, pós-doutorado e não conseguem. Não consegue, né? Estão dando aula lá junto comigo na rede pública. Então não está investindo nisso, né? Ainda não, porque é um campo ainda muito... Mais para frente, quem sabe. Né? É muito restrito, né? Então, assim, como eu ainda tô... começando, né? Não tô começando não, tá? Já tem aí uns 10 anos, 12 anos de magistério. Mas não é algo que eu almeje de imediato. Agora, porque tem que fazer o resgate, o retorno à academia. Isso, tem que fazer o retorno à academia. Voltar a publicar. Que é muito difícil. E hoje, pensando o seguinte, o magistério hoje, para uma pessoa, ele não é só lecionar, não é só dar a aula, né? Tem uma responsabilidade muito maior, porque hoje os pais têm aquele conceito de que a escola tem que ensinar tudo. Tem que educar, tem que ensinar, tem que disciplinar, tem que fazer tudo. Né? A gente pegou alunos assim, depois da pandemia, a gente estava tendo uma coisa muito grave no ensino público, no município, né, do Rio de Janeiro, alunos analfabetos, né, na qual eu sou professora de geografia, mas chega no 6º ano. Ele chega no 6º ano, que é a série que eu dou aula, né? Eu tenho que ensinar para ele a escrever, né? Escrever, copiar do quadro, tem que ensinar para ele, porque ele não sabe, ele não reconhece as letras, ele não reconhece as palavras, ele não entende. Na então, assim, série. Você não consegue. Não, assim, 6º ano. Eu digo quinta série. Quinta série. Eu não dou aula de geografia, né? Muitas vezes. Eu dou aula de português para poder chegar em algum momento na geografia. Uma pré. Porque eles têm muita dificuldade. A pandemia realmente criou um vácuo, né? Que vai ser ainda, vai durar por uma geração inteira. Esse prejuízo vai durar uma geração. Quando você resolveu fazer o concurso, você tomou essa decisão para ser do estado, ser do município? Eu queria fazer concurso. Era falta de opções mesmo? Não, eu queria fazer um concurso, eu queria ser servidora pública, né? Porque eu queria estabilidade. A gente tava falando sério sobre isso. A gente queria ter estabilidade. Sonhava com estabilidade, isso aí. E eu queria, assim, eu fiz... eu também. Não, você sonhava que eu tivesse estabilidade. Isso aí. Diga-se de passagem, geógrafa da Petrobras. Era o meu sonho que eu nutria, de verdade. Mas não está difícil, não é impossível. Não tem tempo. Bom, como geógrafa, sim, não né? Tempo. Pode ser. Mas acho que não. Ela não quer mais, eu sonho em outras coisas agora. Ela quer podcast, a culpa da minha mãe, meu bem. Não, agora eu quero outro concurso. Agora ela diz que tem estabilidade, eu quero fazer o concurso da Dona Ângela. Ela que me fez estabilidade. Aí, essa estabilidade eu não tenho já. Meu Deus, a qualificada da estabilidade pra todo mundo. Fica falando isso aí. O pessoal vai jogar na tua cara, hein? Opa, não pode mandar mais ninguém embora agora. Eu falo que você vai me dar estabilidade. Então, eu quis fazer porque, assim, eu trabalhei durante anos numa escola particular, né? Mas foi até uma escola que realmente moldou a minha carreira profissional e tudo. Você dá aula numa escola que você estudou, inclusive, né? Hoje eu dou aula na escola que eu estudei. Isso aí, da rede pública. É importante. Eu fiz os concursos, mas só que aí eu quis fazer pra perto de casa, eu fiz pra longe de casa, não passei.
Graças a Deus. Mas aí fiz pra perto de casa, só que pra perto de casa demorou muitos anos pra ser convocada. Poxa. Muitos anos. Eu fiz em 2011 o concurso e fui convocada em 2016. Nossa. Esperei muito tempo. Tem que ter paciência, ficar Aí, muito tempo desempregada. Tua cara é ter Muito paciência. tempo desempregada. 5 anos Não, eu não esperando. estava desempregada. Eu trabalhava na escola Maravilha. particular, mas Entendi. eu sempre quis a escola pública. E aí, depois, o do município, que eu agora tô trabalhando também, o do estado eu entrei primeiro, eu fiz em 2015, 2016, só fui convocada em 2020. Aí, em 2020, eu fui chamada para o município. Plena pandemia, né? Plena pandemia. É. Aí fui para uma escola na Barra da Tijuca. Trabalhei inicialmente na escola. Só que eu não me adaptei à escola, enfim. Aí surgiu uma oportunidade de vir para mais perto da minha casa, que eu moro na freguesia. Aham. E aí eu falei, vou pra essa escola. E aí, aí surgiu realmente a oportunidade de ir pra escola que eu escola estudei. Que você estudou. Isso aí. Aí eu voltei, falei, vou pra lá, pra escola que eu estudei, porque assim, eu já queria, quando eu entrei no município, lá, eu já né? queria estudar lá, porque já queria estudar, Ah, já queria trabalhar. trabalhar lá, porque foi uma escola que eu estudei a vida toda. Você e seus irmãos. Eu e diga-se- meus irmãos, né? Diga-se de passagem. Toda a né? minha alfabetização foi toda lá naquela escola. Eu tenho muitas lembranças muito lindas, muito importantes, assim. Foi pleno. Tudo que eu aprendi, me alfabetizei plenamente, foi naquela escola. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande por aquela escola. Então, eu falei, vou voltar E pra... foi, Eu foi tenho bom, uma- assim, o ensino lá, aparentemente, assim, pelo que eu vejo em você, foi bom, porque assim, você escreve bem, muito bem, você escrevia bem quando a gente falava, salvava a gente a beça no escuro, ô Senhor! Então, Então, assim, escrevia muito bem, tinha um raciocínio muito lógico, uma linha de raciocínio interessante. Então, Tinha um você bom vê português. o bom mesmo, um bom Entendi. português. Então, assim, você vê que você foi bem formada lá, né? Teve sim. porque eu acho, assim, que a alfabetização, gente, cara, se tu não tem uma boa base gramatical mesmo, que eu digo, né? Do português ali lá na base, cara, Sim. quando tu chega ali na ponta, tu não... não, com certeza. Então, tudo lá. eu tenho uma Escreve pergunta bem. que é pertinente ao que ela está falando. Qual é a diferença do ensino naquela época que você aprendeu nessa escola para essa época de hoje, né? Que você continua agora Mas como dando aula, como professora. Uhum. Qual é a diferença, Mudou completamente. assim? O que mais é saltante aos teus olhos, assim, o que mais ressalta, o que mais te choca? A escola diferença. tá muito sucateada no sentido de falta de tudo, falta muita infraestrutura, né? Quer dizer, então é negativamente, cresceu para baixo. Cresceu, assim, quando eu voltei, Decresceu. eu fiquei chocada, porque assim, quando a gente é criança, a gente tem uma visão, tudo é muito grande, né? Eu achava aquela escola imensa. Achava tudo enorme, lindo, né? Tinha laboratório, tinha não sei o quê, eu achava tudo o máximo. Pô, daqui a 10 anos vai explodir, vai Quando ser um eu negócio. voltei, e aí eu fui, né, como adulta, reconhecer o espaço novamente, eu falei, nossa, não, a escola continua grande, mas assim, eu acho que declinou muito Decresceu. em infraestrutura, e a escola, na época que eu estudava, tinha os 2 segmentos, Fundamental 1 e Fundamental 2. Hoje só tem Fundamental 2, que é a De sexto a nono, sexto né? ao nono. A escola realmente está muito sucateada, a infraestrutura está péssima, realmente. Falta os banheiros quebrados, ar-condicionado, né? Tudo que uma escola pública tem que ter, não tem. Uhum. Falta mão de obra, faltam professores, né? Então, assim, falta de tudo. Então, E assim, infelizmente, não é uma história da sua escola, né? Hoje é um retrato quase que é um retrato da geral, rede inteira. né? Eu acho que é um As retrato da reclamações rede, mas eu fico grandes. assim. A minha mãe, ela trabalha numa escola municipal, né? E por 2 anos a minha filha estudou nessa escola, porque é uma escola que é na esquina da minha casa. E por 2 anos eu passei por uma situação, precisei colocar a Tereza numa escola pública. E eu coloquei a Tereza nessa escola, aproveitei que a minha mãe já estava lá, consegui a vaga e deixei lá. É uma escola modelo. Eu tô ouvindo você dizer assim, tudo novo, tem televisão nas salas, sabe? Pra você ter uma noção, a minha filha estudou 2 anos em escola pública e quando eu mudei pra particular eu não senti diferença. Eu não senti diferença. Claro, eu tenho meus corres por fora. Eu sempre ensinei minha filha a ler, eu sempre tive incentivo. formada. Ela tinha uma explicadora que acompanhava ela, então assim...
não caiu, mas esses 2 anos não foi uma coisa assim, tipo, eu perdi. Muito. A Tereza tava na escola Mas pública. eu acho que tem uma diferença também. A escola que eu trabalho é uma escola que é dentro da comunidade da cidade. É isso que eu ia te perguntar. Existe, então, uma preferência, não sei se essa é a palavra correta, para as escolas que estão mais à vista. Qualquer escola no asfalto, né, que a gente fala no asfalto, na rua, é uma escola melhor, porque tem mais acesso, as pessoas não têm medo de trabalhar, não tem medo de chegar. Então esse é um ponto mais inclinado para as dentro das comunidades, ou na periferia, né? A escola que eu trabalho, né, dentro da Cidade de Deus, tem dias que você não consegue dar aula porque tá dando tiroteio. Então não pode ir. Então não é o Estado culpado, não é culpa do Estado. É culpa do Estado, totalmente. Não tem um investimento dentro. Não, nesse caso do tiroteio, não. Mas eu digo assim, a falta de investimento dentro de uma escola que está dentro de uma comunidade, né? Porque, tipo assim, como é que a escola... A culpa é do Estado, sim. A culpa é das duas porque não esferas. dá segurança. A culpa é do Estado, né, do governo estadual, porque eles, né, fazem operações dentro das comunidades, nos horários escolares. Né? Já tivemos lá na Maré, por exemplo, caveirão entrando dentro da escola, né? Sem qualquer preocupação. Passou na mídia, caveirão entrando dentro da escola. Na minha escola já teve episódio de polícia aí na porta da escola para entrar. Então, assim, tem essa questão do Estado, não ter um cuidado da violência, não tem a estrutura também, de começar operações policiais durante os horários escolares, quando as crianças estão indo para as escolas. E se for algo impossível, né? Se for uma operação no meio, que dê a segurança para a escola. Então, peraí, tá rolando aqui, vai alguém para a porta da escola e não proteger. Não tem isso. Isso não existe. E tem a questão mesmo como é uma escola dentro da comunidade. E aí tem a questão da violência também influencia no fato dessas infraestruturas não chegarem, né? Muitos professores não querem trabalhar nessa escola porque é perigoso, não conhecem. As entregas não são feitas. As entregas não são feitas, né? É complicado, tudo complicado. Tem a questão realmente do próprio espaço. Mesmo assim, você quis trabalhar dentro. Sim, porque como eu fui criada lá, eu já conhecia. Você hoje não mora mais na cidade. Não moro mais lá, mas eu conhecia. Minha família tem familiares que moram lá, minha irmã ainda mora lá. Então eu não tinha medo de trabalhar lá. Legal, né? Então pra mim foi tranquilo. Mas eu sei que tem colegas que têm essa porque não conhecem, não sabem como é que é. Realmente quando você pode chegar num momento que, né, semana passada, aliás, um colega tava subindo, tava tendo tiroteio, o colega tava no meio do caminho, e aí a escola era num morro assim, ele tava no meio da ladeira, ele tava no meio da ladeira, que desespero, hein? Faça o quê? Ficou desesperado, passou mal, assim, porque, né? Você tá numa situação em que você fica, né, na mão. O que você faz? Você precisa trabalhar, mas você precisa também viver, né? Você precisa ter segurança de vida, né? Que é o seu bem maior, é a vida, né? Então, se o Estado não garante isso, é muito complicado. Então, a escola, eu acho que teve uma mudança muito grande, porque eu não sei se eu tinha uma visão romantizada, eu acho que eu tinha uma visão romantizada de criança, né? Porque pra mim a escola foi muito boa, né? Eu não tenho nenhuma reclamação. A gente até teve, na época, problemas de não ter aula por causa de algum motivo, enfim. Isso sempre teve, Sempre teve, mas assim, eu lembro que a minha mãe sempre foi muito participativa na escola e tudo, mas eu não quando eu voltei, realmente foi uma visão que foi... Foi um choque, isso. Foi um choque que... Despertou que me entristeceu, porque eu não esperava que tivesse se perdido tanto. Né? O tempo passou, nessa lacuna, né? Essa lacuna. Se perdeu muita coisa e eu acho que não vai se recuperar tão fácil, né? Verdade. É necessário muito investimento para poder... porque o investimento não é só numa área, né? Você, para ter uma área bem feita, você precisa de outras áreas também. E naquela época tinha, né? Você tem que cuidar conflitos, ainda tinham conflitos, tinha tiroteio, sempre teve. Mas, assim, agora essa questão tá muito mais séria, tá muito mais tensa. Eu tenho uma pergunta aqui, eu vou até inverter, viu, minha produtora? Já se sente realizada como professora? Sim. Já? Me perguntaram isso, né? Até você me perguntou ali nos bastidores antes se eu seria outra coisa. Eu não sei se é outra coisa. Atualmente eu não sei se é outra coisa. Não sei se não ser professora de geografia. Eu sou professora de geografia. Assim, eu gostaria de trabalhar dentro da escola em outras áreas.
gostaria de trabalhar com orientação, ser uma diretora, direção, até gostaria, mas não me vejo fora da educação, assim. Da sala de aula. Da sala de aula até me vejo. Do ambiente escolar, eu não me vejo fora do ambiente escolar. Isso aí, eu me vejo como... Até porque já tenho, assim, alguma coisa eu consolidei nesse tempo. Então, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja dentro da escola. E como educadora, qual é o teu maior sonho ainda? Qual é o meu maior sonho? Que a gente consiga uma educação melhor, de qualidade, que a gente receba o investimento e a valorização que todos os profissionais da educação merecem ter, né? Do magistério, aliás, né? Todos os profissionais merecem. Se a gente tiver a valorização, né? Que a gente já perdeu nossa valorização social, né? Eu até falei isso para os meus alunos, a gente estava falando sobre a questão da greve. Falei para eles, muitos de vocês não querem ser professores, né? Muita gente não quer ser professor. Se tornou uma profissão que as pessoas... Não, pelo amor de Deus, ser professor... porque tem medo. Até por causa, ultimamente, né? Muita violência. Toda a questão da violência. E desvalorização. Já é na verdade, já é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Só que agora a escola está sendo vista como inimiga, né? Está sendo atacada a escola, né? Diretamente. E quem... É um alvo. Um alvo, isso. E quem está sendo atacado diretamente são os professores, né? Que são eles que são esfaqueados. É o que está na linha de frente. É o que bota a cara ali, é o que está sendo atacado. Então, eu me sinto realizada assim como na profissão que eu escolhi. Entendi. Sou feliz também no que eu faço. Que bom. Gostaria mas gostaria de contribuir de outras formas dentro da escola. Como professora, qual é o conselho que você dá? Assim, o que você vê nos alunos que mais te incomoda? Que você gostaria que os alunos também... Porque, assim, a gente fala muito na escola da violência, fala muito da responsabilidade do professor, mas a gente fala pouco também do aluno, né? E muitas vezes também a escola não avança muito porque ela não consegue ter os alunos. Eu vejo assim que os alunos também deviam melhorar um pouco também na conduta. Mas eu acho que essa questão é bem complexa. É complexa, porque assim, eu estava conversando sobre isso essa semana com os meus colegas, né? Os meus alunos na Cidade de Deus, eles são muito hostis. Eu não digo assim, eles não são hostis comigo. Por causa do ambiente que vive. Não são hostis comigo como professora, até porque não tem grandes problemas desse tipo ainda, né? Não vivenciei. Mas eu sei que aliás, é até homenageada de vez em quando, vira e mexe, homenageada. Mas você entende também que é porque você compreende a realidade deles, né? Sim. Eu acho se identificam. Existem professores que vêm de uma outra realidade, ela tá cria da CDD, dando aula para as crianças da CDD. Se identificam, né? Eu um grande exemplo. Claro que tem momentos que eu fico irritadíssima, brigo, bronca, saio chateada. Mas assim, eu consigo ter um olhar um pouco mais empático em relação a eles, porque eu vejo que são crianças. Isso é muito importante vejo também, que vão mudar. Mas, assim, eles vivem num ambiente muito hostil, então eles são hostis entre eles demais. Sabe, eles não brigam o tempo todo, não são amorosos. E isso é uma coisa que me incomoda, mas eu sei que não é uma coisa que... É o ambiente. É um ambiente, é uma questão de estrutura familiar. Eu acho que tudo que... Como eu comecei falando com vocês, né? A minha família foi muito estruturada. Então, tudo isso fez com que, né, a gente... E eu tenho alunos também que têm famílias estruturadas, e você vê que é uma criança que você vê, nossa, é uma criança plena. Eu vejo a criança, ela fala, nossa... diferente. É diferente, sabe? É uma criança que tem, assim... Porque você imagina, você ter que... como é que você vai se preocupar com estudar se você não tem o básico? Né? Se você não tem o que comer? Então, Aline, talvez não fosse importante... que a Secretaria de Educação, ao invés de colocar para encher tempo, que estão usando qualquer coisa para encher o tempo do professor, para preencher, para dar a aula, né, que eles seriam tempos ociosos, que estão botando disciplina, como é o nome da disciplina? Que rola por aí. Não era interessante que eles se voltassem um pouco mais para uma educação mais efetiva, emocional, psicológica para essas crianças, principalmente para as que estão dentro de comunidade, seria uma oportunidade de ensinar coisas boas, né? Então, a gente fala, isso aí é uma reivindicação
de todos os professores de educação, assim, né? de mais profissionais de todos os campos, né? De profissionais desde porteiros até inspetores. Não, existem psicólogos da rede, só que a quantidade de psicólogos que tem na rede não abarca a quantidade de escolas e alunos que tem dentro da rede. A demanda é muito grande. Deveria ser um psicólogo por escola. Pra cada escola. Deveria ser um psicólogo por escola. Um assistente social. Né? Um assistente social. Seria ideal. Um psicólogo. Na minha escola, gente, não tem... Voltar a moral e cívica na escola Na minha escola pública, não tem inspetores, gente. Como é que vai ter psicólogo? Na minha escola não tem professor de algumas matérias. Não tem inspetor. Pessoas para controlar. A escola tem 4 andares e só tem um inspetor para os 4 andares. Aí 800 alunos, como é que ela vai não tem conseguir controlar os alunos? Como é que ela vai conseguir controlar esses alunos? Então, assim, é impossível. É impossível. E a nossa reivindicação também é essa, que cheguem esses profissionais para ajudarem nesse momento de conversar com esses alunos, que tem alunos que têm muitos problemas psicológicos, muitos problemas familiares, né? Que nós, professores, não conseguimos dar conta. Eu não tenho formação e não tenho nem mecanismo de como eu vou ajudar essa criança, né, diretamente. Então, assim, deveria ter esses profissionais, porém, falta vontade, né, porque é um investimento que tem que ser feito pelo governo nas escolas que eles não querem fazer, né? Eles não querem nem pagar. Esse poderia ser um salário já desvalorizado. Eles não querem pagar o piso nacional, que é nacional do magistério, que é o mínimo que um professor deveria receber pelaquela carga horária trabalhada. Então, vocês imaginam contratarem esses profissionais que eles julgam profissionais que são caros e são... poucas horas. Não, eles não são relevantes. Não são relevantes. Eles não são primordiais para o funcionamento da escola. Prioridade. Isso aí. A escola tem que ter professor. Se tem professor, tá tudo certo, tá funcionando. O resto vai levando. Pensamento errado, né? Porque o psicológico da criança era tão importante. Eu até tava conversando com uma amiga que eu vi uma série outro dia nos Estados Unidos, uma série americana chamada Abbott Elementary. É uma série sobre uma escola americana, escola pública. E aí uma cena que me chamou muita atenção foi que a escola tinha banheiros. E aí as crianças começaram a ter um surto de fazer muito xixi o tempo todo. E aí os banheiros da escola começaram a quebrar. E aí só sobrou um banheiro funcionando. E aí eles ligavam para a Secretaria de Educação e falavam: os banheiros estão quebrados, venham aqui consertar. Não, mas vocês têm um banheiro funcionando. E como tinha um banheiro funcionando, tinha banheiro. Então a secretaria não precisava ir lá. Porque tinha um funcionando. Porque já tinha acabar tudo. Aí as professoras pensaram: bom, se tem um banheiro funcionando, eles só vão vir aqui para consertar os banheiros se não tiver nenhum banheiro. Aí as próprias professoras foram e quebraram o banheiro. Porque só assim que eles iam consertar o restante. E é muito parecido com o que acontece aqui no Rio de Janeiro, nas escolas públicas, acho que do Brasil. Só vai fazer se não tiver jeito. Não tá funcionando de jeito nenhum. Porque a gente acaba, o professor, né, o profissional da educação, ele acaba sempre dando um jeitinho. E nesse jeitinho a gente vai deixando os governos à vontade para não fazerem o que eles têm que fazer. Para não fazer o básico, o mínimo. Eu não tenho caneta. Eu trago de casa. Não tem folha? Sim. Eu trago de casa, porque eu preciso trabalhar. Você não aguenta ficar sem. Eu preciso trabalhar, eu preciso dar aula pro meu aluno precisa aprender. Então eu vou fazendo sempre o meu. E eles lá não fazem a parte deles. Entendeu? É basicamente isso, sempre no jeitinho. É triste, né? Então, assim, enquanto essa mentalidade não mudar, né? Enquanto a educação realmente não for levada a sério, né? Levada a sério, porque a educação é investimento. E é um investimento que, como você está falando da IME, que investiu na IME, né? Um investimento que não é a curto prazo. Infelizmente, ele não dá o resultado imediato. É a longuíssimo prazo. Então, eles têm que entender isso. Eu acredito que os nossos governantes entendam que os filhos deles não vão estudar nessas escolas, né? Porque eles querem os filhos deles numa escola que tenha o mínimo do básico, uma infraestrutura funcional. Então, eles não vão se preocupar com os filhos dos Pois é, porque quando eles têm que colocar... Eu conheço uma pessoa que a filha não é no Rio, morava em... Eu acho que em outro país, mas morava no Rio Grande do Sul. A escola municipal era bilíngue. Mas quem estudava na escola? O filho do prefeito. Estava lá, escola integral, bilíngue,
falava português e alemão. Se bobear, só professores selecionados. O meu sobrinho estuda numa Brasil-Alemanha que tem na Vila da Penha, mas é uma boa escola, estadual. Entendeu? Então, assim, você vê que... São poucas, né? A quantidade de escolas desse tipo são pouquíssimas. Mas quando dá, você consegue fazer, entendeu? Então... Aí são nessas escolas que eles vão tirar foto. Sim! Aí você vai ver lá o secretário de educação. Tem um evento lá na Zona Sul. Meu sobrinho lá falando alemão. Você vai ver ele, nossa, a escola bilíngue. Estadual. Aí vai lá, tira foto daquela. Aí você vai lá na escola do Gardelha, que é do aula. Expectativa e realidade. Aí, essa escola existe? É daqui do Brasil mesmo? É aqui do Rio de Janeiro? É da rede Pior que agora é muita realidade. A realidade é muito. É. Quero aproveitar o gancho e te fazer uma pergunta. Quer dizer, é uma pergunta. Qual é o conselho que você daria? Porque deve ter muito professor hoje em dia, a gente já até falou um pouco disso, muito desanimado, né, com isso tudo, né? Essa falta de incentivo, né? A gente, às vezes quando eu penso nisso, eu penso assim, poxa, se pessoas ou políticos mexessem menos no dinheiro que é destinado para a educação, para a saúde, é porque tocam, né? Se não tocasse, é porque tocam tanto que não falta, né? Não tem como botar uma estrutura legal. A verdade é essa, né? E aí eu fico pensando, caramba, é muita maldade você saber que aquilo vai faltar para uma criança que está lá na pontinha lá, né? Sei como é que tem coragem, né? De mexer num dinheiro que está destinado a mudar a vida de uma criança, né? Porque essa estrutura ajuda a mudar a vida de uma criança. Com certeza. E, obviamente, que os professores vão também chegando a um ponto que hoje ele dá o papel, tá animado, tá chegando, tá estimulado, dá a caneta, dá o giz. Daqui a pouco ele já... Caramba, a vida toda eu tô cansada, meu salário já não, né? Porque a gente vê pessoas que botam muito mesmo, né? Eu mesma já tive professora lá atrás, isso não é de agora, lá de trás, menos, mas era. E aí a gente vê professores que já devem estar no final, já não aguenta mais, não tem vontade nem de esperar a aposentadoria. Tem muito. Quer sair, a gente teve até uma época aí que teve muita baixa de professor. Muito baixa. Acho que foi antes da pandemia. Assim, a gente via notoriamente pessoas, eu mesma conheci vários que não aguento mais. Não, tem gente que sai lá. Não quero mais, quero ser exonerado. Muita gente se afasta. Problemas, Então, qual conselho você daria para esse professor com essa dificuldade? Mesmo sabendo, Aline, que esse quadro não deve mudar, vai piorar ainda. A curto prazo, E deve ainda piorar, eu acho. Porque a gente está saindo da pandemia. Eu não sei nem assim, a gente estava conversando isso ontem também com os colegas, a gente lá na manifestação, conversando com os colegas. Uma colega até falou, por que vocês são jovens, vão para outra área. Muda de emprego, vai fazer outra coisa. Eu, assim, o meu conselho é assim, muita força, né? A gente tem que resistir, porque realmente o sistema é todo para que a gente desista. Tudo é voltado para que a gente desista, né? Mas se você tem vocação, né? Amor, sonho, né? Uma ideologia, né? Você acredita que você possa contribuir com alguma coisa, que realmente isso é o que você gosta de fazer, tenha força, tenha resistência, né? Você vai se decepcionar, vai se frustrar, mas assim, a gente tem que começar a mudar de algum lugar. A gente tem que fazer a diferença porque, de alguma forma. Se a gente desiste fácil, né? Porque assim, várias coisas são desestimulantes e tudo, mas se a gente desiste, a gente está dando a vitória realmente para eles, que é o que eles querem que a gente faça, que a gente desista, né? Por isso que eles estão instrumentalizando a escola né, sabendo desses apagões de professores, eles já estão até deixando pessoas que não têm formação em licenciatura darem aula, né? Então é tudo pensado realmente para desestimular, para fazer com que as pessoas realmente não queiram fazer isso, né? Não queiram trabalhar, não queiram mudar. A pátria quer criança com menos conhecimento. Com menos conhecimento. Jovens com menos conhecimentos e adultos sem saber nada. Ele quer um alienado que não vai questionar o papel dele na sociedade, que não vai questionar se ele está sendo explorado no trabalho. Ele quer alguém que não questione, ele quer alguém que siga a massa. Porque o cara que vai estar lá na rede particular, ele vai estar sendo moldado para ser as lideranças, para trabalhar, né, em lugares melhores, ter melhores salários, melhores empregos.
E aquele cara que está na rede pública, principalmente, que é que eu tenho mais propriedade para falar, vai ser o cara que vai ser a mão de obra mais barata, né? Vai ser o cara que vai ser explorado financeiramente, manualmente, enfim. E não vai questionar. Ah, mas você só pode fazer isso, você sabe fazer isso, você... E aí não vai questionar a situação dele, não vai se perguntar. Porque eu sempre falo para meus alunos, eu falei, às vezes a gente precisa trabalhar e ser explorado, né? Não tem jeito, porque você precisa comer, você precisa se alimentar, você precisa pagar conta. Mas você tem que entender que você está sendo explorado. E que você tem que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Eu acho que é basicamente isso. A gente realmente às vezes a gente tem que se submeter a trabalhar em empregos que não nos valorizam. Mas a gente pra ir galgando. Pra gente saber, mas a gente tem que saber disso. Isso é importante, saber isso. Né? Quando você sabe isso, muita coisa muda. Porque se você não tiver essa clareza, tantas pessoas a gente vê aí a gente encontra em situações de escravidão contemporânea, pessoas que não sabiam que estavam sendo escravizadas, né, nos dias de hoje. Muito ultimamente. Porque tem sido investigado, tem sido procurado, tem sido noticiado também. Porque as pessoas não sabem que estão sendo exploradas, não sabem que estão sendo, né, escravizadas. Isso é um absurdo. Né? Tanto no Brasil, até hoje a gente está vivenciando essas situações, porque realmente são pessoas que não tiveram oportunidade. Você vai ver, essa pessoa estudou, essa pessoa foi... Ou se teve oportunidade, não foi estimulado, não como foi deveria estimulado, dentro da isso escola. aí. Então assim, eu acho que eu como professora de geografia, eu tenho esse papel. De estimular esse pensamento, esse pensamento crítico. Tanto para o aluno como para os seus colegas isso aí, também, tanto né? Para os alunos como meus colegas. Essa é a diferença que você pode fazer. Porque a educação é que vai fazer a diferença. Então, para o público, que é o público, né, o governo em si, num geral, não é interessante eu fazer um investimento para colher daqui a 20, 30 anos. Não. Porque quem vai colher é o outro, não sou eu, nem meu partido. Isso aí. Então eu não estou entrando... Vocês sabem que eu não gosto de falar de política diretamente, nem de nome de ninguém. Eu gosto de falar de um modo geral. Então, assim, de um modo geral, a questão é um investimento que é muito caro e que eu não vou colher. Mas ele não tem resultado a curto prazo. Não tem resultado. Aí ninguém faz. E não faz, porque pra mim é mais fácil ter gente que não vai pensar. É muito mais fácil eu asfaltar uma rua e todo mundo ver do que eu investir numa escola, porque meu aluno, ele só vai me mostrar esse resultado daqui a 20 anos. Né? 30 anos. 30 anos, que ele vai ser um profissional, que ele vai ser alguém, né? Que ele vai mudar alguma coisa, enfim. Então, realmente não é um investimento válido de imediato. Então, cabe a gente usar a arma que tem e como pode para fazer melhor. Porque, assim, você também, em contrapartida, vê o próprio exemplo da Aline de disciplina, que você não é obrigado a ter nota, mas você também não quer ir, porque não é obrigado. Não é obrigado. Então, assim, a gente também tem que aproveitar o momento e a arma que tem. Porque, pelo fato de eu não ser obrigada, eu não vou, porque eu não tenho nota. Isso. Então, não vou. Então, tipo assim, a escola não é boa, também não vou. Também não faço. A gente também tem que fazer a nossa parte, entendeu? Porque também fica fácil jogar na conta do professor, isso que eu falei na conta do governo, na conta do Estado, e eu tendo a oportunidade de não querer fazer. Isso é verdade. Porque também em contrapartida... Tem essa contrapartida aí. É complicado. Não, tem muita oferta também no mercado de você ganhar dinheiro fácil demais, sem estudar, sem investir, sem perder tempo, porque estudar perde tempo. Você tem que se dedicar, você tem que ter vontade, tem que gostar, aprender a gostar, né, de estudar. Porque é difícil, você tem que abrir mão de muita coisa. Então, com essas ofertas, né, de facilidade que tem aí, você no YouTube... que eu ganho muito mais. Pensa só na gente. E como se fosse fácil ser youtuber. Não. E como se... Aqui, ó. Youtubers de plantão, como se fosse fácil o trabalho, tá? E justamente, eu até tô tocando, porque é uma coisa hoje muito moderna, que tem muito aí... vem muitas profissões do YouTube, vem muito estímulo para você ganhar dinheiro muito rápido, muito fácil. E que não é verdade muitas das vezes, porque eu não conheço não, hein? Mágica eu não conheço. Eu não conheço. Porque olha, aqui nós temos um episódio por semana. É um por semana. Gasta-se muito dinheiro. Nós não temos patrocínio de ninguém. Ainda. Se quiser ser patrocinador, pode ser. Por favor. Ou tão bom, não sei quem. Não pode, porque qualificar já é. Quem patrocina aqui é qualificar e rarice. Deixar bem claro. Tudo aqui. Então, eu vou dizer para você, é difícil, tá?
É um episódio por semana, 2 ou 3 horas que tem aqui, que é o período do convidado. 2 ou 3 horas aqui. que a câmera tá ligada. Deixa eu falar. Só que é reunião quinta, é reunião sexta, é trabalho, por exemplo, elas chegam aqui, para você estar aqui 8, chega às 6, 6 e meia, 7 horas, vai às vezes, o convidado vai embora, elas não ficam aqui. Não é mole, essa daqui tem que fazer um malabarismo, que ela trabalha, ela tem matrícula, o horário do trabalho dela é sagrado, a gente respeita demais. Mas é uma luta, tá? Não, e aí acaba, elas vão embora. E elas ainda ficam. Faz a trabalhando, agenda, as artes, os cortes, responde todo mundo. A sorte delas é que eu sou maravilhosa. Quase artista. Eu sou uma colega de trabalho maravilhosa. Não, mas e para esse trabalho todo, acontecer, você tem que saber lidar com as pessoas, você tem que saber escrever, você tem que saber. Ela é jornalista, ela acabou de dizer aqui ainda há pouco. Ela é jornalista por formação, ela tem formação em marketing, de verdade. Ela é toda preparada. Deus trouxe ela pra mim toda preparada. Toda moldadinha. Preparada. Aí vem aqui a voz do Além Mirim. É outra também, minha filha. É do design. A mulher, a garota, a menininha. Faz tudo isso. Aqui, ó, a menininha aí, ela bota a banca na casa, bota a ordem na casa, até me manda. Não, mas aí até pra ela chegar porque ela é uma tremenda de uma profissional. Mas pra ela chegar a te mandar, ela vai chegar a te mandar sem saber usar, sem saber fazer design? Ela faz tudo. Sem saber usar o computador? Não, ela é uma tremenda profissional, é o que eu falei. Você tem que ter um senso de educação. Acumula, né? A Mari não gosta muito de falar, ela é calada. Mas assim, eu sou uma privilegiada. Sou branca, classe média, estudei a minha vida toda em escola particular. Fiz as minhas 2 faculdades, foram particulares. A primeira bancada pela família, a segunda bancada pelo meu marido. Então assim, eu sou uma privilegiada. Mas a Mari, ela tem formação de design e uma vida toda de escola pública. Acho que estudou em escola particular só no ensino fundamental, né? 2 anos de escola. E é uma tremenda de uma profissional. Eu tiro o chapéu pra ela, que a novinha é braba. Eu tenho uma que eu brigo a beça com ela, ela briga comigo. Mas ela é uma Mas pra ela brigar contigo, ela tem que saber tem moral. Tem moral, porque ela é boa. Sim, se não fosse boa também então, não. Nesses momentos que a gente vê que há esperança pro ensino público. Com certeza. Mas aí, Jaci, só um adendo. A criança, ela tem que estar com muita vontade, tem que gostar muito. Senão, por não ter estímulo, qualquer coisa faz ela se desviar. Né? O caso da Mari, a Mari já foi uma menina que gostou de estudar, tinha vontade, aí deu certo. Tem um bom resultado. Isso já facilita bastante. O que poderia ter mais estímulo, né? Mais estrutura, né? Sim. Se não desviassem tanto verba. Aqui a gente tem bons exemplos de crias da escola pública. A Aline é cria da escola pública. A Mari Você também. Eu sou da escola pública, dona Ângela. Foi particular. Eu, dona Ângela. Eu me lasquei a vida toda. O Luiz, ele é. O Tiago, o próprio Tiago, meu marido. Eu me lasquei a vida toda. Meu marido também, ele só estudou em escola pública. Então, assim, eu sou cria da escola particular também, que a bichinha vendia almoço pra pagar a mensalidade. Você tem nem que pra comer a devolver. janta, pra pagar a mensalidade. Atrasada ainda por cima. Olha, minha frustração maior é que eu nunca ia ver esse dinheiro de volta. E atrasada. Nunca ia me devolver esse dinheiro. Ai, meu Deus. Meu bem. Porque toda mãe tá falando que igual política, dona Toda Ângela. mãe Não vou que ama. investir na educação porque eu não vou ver nenhum resultado. Tá falando igual política. Toda mãe cria filho pra quê? Lá na frente, quando Ela vai me trazer um retorno. ela vai me fazer Meu descansar. bem, eu tô ficar aqui. preguiçosa, não trabalhar mais. Você é uma Era meu sonho ingrata. de consumo. Você é uma ingrata. Bem que eu tenho testemunha aqui. Você é uma ingrata. Eu tô toda terça-feira aqui do teu lado, papagaio de pirata, porque você que é artista, ainda joga na minha, tem a audácia de dizer que investiu e não sabe Meu onde é que foi o Deus. investimento. Semana, estou colocando meu cargo à disposição. Os filhos da dona Ângela que venham aqui, porque eu não fico mais aqui na última. Ainda bem que foi você, amiga. Olha que Não tô mais aqui semana que vem. Acabou. Karina. Aline, eu sonhava dela dar assim, mãe, toma aqui, mãe, todo o dinheiro é seu, me dá só Ângelo, Ângelo, não estaria aqui. Manu, foi um prazer querer te conhecer. Não estaria aqui semana que vem, porque ela não precisa de mim. Nada, minha filha, nada. Olha. Nunca. Não tá. Olha, olha aqui, eu já sou a guinha desse negócio. Vovó Palmeirinha, sou a guinha, ainda fica jogando na minha cara essas coisas. Não tô aqui semana que vem, acabou a palhaçada. Olha, vou te falar, essa UERJ paga muito pouco.
Isso é verdade. Ela deu coisas boas, riquezas, pra pagar pouco. Eu tô querendo me aposentar com ela. Mas é muito divertido, a gente olha assim. Sim. Mas na época, realmente, ela estava numa coisa certa. Eu vendia o almoço pra pagar a mensalidade. Nem comia janta, não, pra pagar a mensalidade. E uma falência danada. Ainda pagava atrasado. Ai, senhor! Mas teve resultado. O investimento. Não, foi caro, eu vou te falar. Né? Eu não me arrependo, porque... Semana que vem ela vai estar aqui. O investimento... Cara, você não sabe, quando ela falou pra mim que ia fazer geografia. Eu quase morri. Eu fui pro quarto, mas Jesus, que isso, Jesus? A minha médica, a minha engenheira. Cadê minha advogada, Senhor? Pra onde ela foi? Aí eu pensei assim, não, mas tudo bem, eu sou uma mulher conformada, ela também vai ser geógrafa da Petrobras. De verdade, Aline. De verdade. Aí, quando eu vou ver, Petrobras não contratava. Era 1 por ano, 2, 3. Não, e depois botou engenheiro ambiental. Mudou. Aí ficou chamando engenheiro ambiental. Eu falei assim, pelo amor de Deus, meu sonho foi frustrado. Era dela, era o meu. Que eu sonhava ela chegar com dinheiro bom. Mãe, você não precisa mais trabalhar. De verdade. Senhor, Deus é pai. Eu falava assim, eu vou formar ela em tudo que ela quiser. Ela vai fazer tudo que ela quiser. Porque ela vai chegar pra mim. Eu já tô cansada mesmo, tudo meu vira água. Ela vai dizer pra mim, mãe, tá aqui meu salário, você não precisa mais trabalhar. Até eu casar, eu não ia deixar ela casar, né? Tô brincando. Não. Mas Deus faz do jeito dele, né? Sim. E não foi nada disso. Ela nunca precisou me sustentar, de verdade, não, né? Deus sempre proveu, sempre cuidou, né? Até de nós duas, né? Porque não tinha muita sucessão de falência, era tudo pra ela. A faculdade não é mole, não é naquela época. Não é. Mas Deus foi bom. Mesmo a pública também é caro. Mas hoje, se você quiser... que a gente não paga mensalidade, mas as outras despesas estão aí pra gente, se você quiser me compensar... Meu amor... Eu tô aqui, amor. Olha, se você quiser me ver semana que vem... Eis-me aqui. Entendeu? Eis-me aqui. Eu nem tô te cobrando salário. Eis-me aqui. Se você quiser me compensar, eu venho aqui. De graça, trabalho de graça pra você estar reclamando. Peraí, de graça não, porque eu sou quase artista, te dou o prazer de ter minha companhia. Gente, estamos chegando no final do nosso programa. Gente, tu já fez as perguntas todas? Já, querida amor. Acredita? Nem e agora vai entrar na última, eu aquela nem fatal. Roteiro hoje. Arrasou. Agora nós vamos entrar na pergunta fatal, né? Não pode falar que é Deus, não pode, né? Não, primeiro você pergunta que ela não sabe nem qual é a pergunta. A pergunta é, eu vou te perguntar de quem é a culpa de você ser essa maravilhosa professora, nessa pessoa tão bem sucedida, tão feliz mesmo com as dificuldades, porque é brabo, né? São muitas dificuldades, mas você é feliz em dar aulas. Você é feliz em ser colega de professores, né? Sim. Em ter aqueles alunos, mesmo com todos os problemas. Aí me fala assim, mãe, a Aline é homenageada à beça, né? Sim. Ele se vê muito em você, né, Aline? Sim. Até vai uma dica, né? Que muitas professoras não gostam de trabalhar no ambiente que mora, né? Porque era bom, de repente, também porque elas servem de exemplo para aquela pessoa que mora ali. Acho que é isso que ele se vê muito em você, né? Sim. E aí eu preciso saber de você, de quem é a culpa de você ser isso tudo que você é. A culpa, quem ou é os a culpada, ou quem os são os culpados. culpados, E não né? pode botar quem... Deus, porque Deus já é mesmo, Não, né? já Pra é, todo é mundo. verdade. Os culpados, com certeza, uma das maiores culpadas é a minha mãe. Sua mãe. Né? Até falei com a culpa é da minha mãe. A aí, culpa, com guarda. certeza, Um beijo. é da minha mãe, com certeza. Meu pai também. Mãe de Aline, ó. Também. Beijo. Pai de Aline, Tenho beijo. são culpados completamente por tudo que eu sou. A mãe da Aline não está entre nós já tem um tempinho. Perdemos, assim. Perdemos não, Deus que ganhou, né? Deus que pegou, não quero mais Tem ela ali, quanto não. tempo que ela passa? 11 anos. Não, vai fazer 12 anos agora. Tem tempo. Tem. Deus falou assim, não, chega que tu já... Agora vamos ficar comigo aqui um Com Eu me pouquinho. lembro como você ficou Sim, na época. foi muito difícil. É. Minha mãe é a maior culpada de todas, né? Porque tudo que eu me espelho em ser é nela. Que bom.
Porque você é grande, Aline. Sim. Você é uma pessoa grande, não é no tamanho, não. É grande em tudo, no caráter, né? É grande como amiga, é como irmã, porque você é quase uma irmã para minha filha. E é grande como filha também, porque a irmã dela é minha filha, né? Eu ganhei. E é uma mãezona também. A Aline é uma mãezona, tá ali sempre junto ali com a gente, tá sempre, né, tentando trazer sempre ela um pouco por perto, dar um suporte. Então a gente fica muito Ela é feliz. a professora nata, né? Porque professora tem um pouco de mãe, né? Desenvolve essa habilidade de mãe, né? Porque cuida, protege, quer cuidar, quer guardar, quer... Eu vi até uma época que teve uma tragédia aí, que eu vi que a professora morreu para proteger o aluno, né? Sim. E é assim mesmo, né? Esse é um retrato muito importante, porque professora é uma mãe, né? A gente tenta... assim, auxiliar o máximo que a gente pode, né? Do jeito que dá. Até onde nossa mão alcança, né? A gente tenta ali dar o suporte, o afeto, que naquele momento ali é possível você passar para o aluno. E, assim, tentar cuidar das pessoas também, né? Também faz parte da nossa Aí função. você aproveita e dá um recado para os seus alunos, fala um pouquinho pra eu eles. espero que os alunos da Aline estejam aqui e aproveita assistindo. para essa consideração final aí. Por favor. Quero mandar um beijo para os meus alunos, né? Oh, meu Deus, aí, ó. Alunos da Aline. Quero da mandar Cidade de Deus, né? Qual o nome da escola? Escola Pedro Aleixo. Pedro Aleixo, Escola Pedro Aleixo. E quero mandar um beijo para os alunos da Escola Eduardo Mondlane. E para suas colegas, para os seus diretores. Para os meus também. colegas. Os diretores não precisam. Os meus colegas de profissão, estamos na luta, né? Estamos aí, os colegas do Estado, estamos em greve, estamos lutando pelos nossos direitos, né? Tentando conquistar... Aproveita, manda um recado para a Secretaria de Educação. Governador, pague o piso nacional. Por favor. Por favor, né? Cumpra-se a lei, né? Que a lei seja cumprida, né? Olhem com maior cuidado para as escolas, olhem com maior cuidado para os seus alunos, para essas pessoas, esses cidadãos que provavelmente votarão ou votaram, que tiveram familiares que votaram em vocês, né? Olhem para essas pessoas com mais zelo, né? Cumpram o papel de vocês como governantes, né? Que é o mínimo. O governador do estado, você fala. Dos dois, prefeito também. Prefeito também. também. Cumpra o seu papel como... O piso é bom no município? É um pouco melhor. Mas falta-se outras coisas também, pode melhorar, que tem que dar um aumento aumento ridículo também. Vamos melhorar esse salário aí também, por favor, Eduardo Paes. Alô, prefeito, alô, governador. Vamos cumprir os papéis que vocês têm, que as pessoas que confiaram em vocês e votaram em vocês esperavam que vocês tivessem cumprissem com isso, né? Cumprissem com o básico, com o direito do cidadão, que é ter uma escola pública de qualidade. Isso é lei, né? Tá dentro da nossa Constituição. Isso tem educação básica de qualidade para todos os cidadãos brasileiros. Então, é isso que um dever, né? É um dever e é um direito de todos. E quais são as suas considerações finais para o nosso público? Então, agradeço o convite, né, da Dona Ângela, da Aimee. Adorei estar aqui, adorei nosso papo, né? Espero que eu tenha, né, inspirado algumas pessoas, né? Quem estiver indo, estiver nesse caminho do magistério, né? Persevere, né? Temos muitas dificuldades, mas também temos os retornos são gratificantes quando eles chegam, né? Sempre são gratificantes, porque quando você vê um aluno falar para você que você mudou a vida dele, né? Tenho alunos que foram fazer geografia por causa de mim. Legal. Então, assim, isso é muito gratificante, né? Muitas vezes, como eu falei, a valorização, ela não vem muitas vezes salarial e nem de estado, mas vem de outras formas. Né? Então, de uma certa forma, isso também compensa. Então, perseverem no caminho, né? Ser professor não é a maior maravilha do mundo, mas também não é a profissão mais péssima do mundo. A gente só precisa que ela seja valorizada. Né? Tem que lutar por isso. Isso, né? se tivesse. E é isso, é lutar pela valorização, é lutar pelos nossos direitos, né? É estar. E assim, pra mudar as coisas, a gente tem que estar lá dentro. Eu sempre penso assim, né? Pra mudar os lugares, pra mudar os espaços, a gente tem que participar. Isso aí. Então eu sempre tô lá pra poder fazer o meu papel, pra contribuir na mudança. E obrigada. Tô muito feliz. Eu também vou fazer as minhas, você vai ficar por último.
Não, gente, ela tá terrível. Vai. Hoje é meu dia, porque a Aline é minha filha. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. E eu tenho certeza, Aline, que a tua vida, né, que você vai contribuir para muitas pessoas, professores que estão desanimados, professores que estão meio que sem saber o que fazer da vida, que se sentem afrontados por estar, às vezes, trabalhando num lugar ruim, com muita carência, né, que eles possam se espelhar em você também. E que o Estado, alguém do Estado, do município, possa ter visto, assistido esse programa também, e possa ter chegado até, né, que venha chegar até o prefeito, a sua solicitação até o governador, que às vezes uma pessoa pode mudar uma história, né? Sim, com certeza. Então é um apelo que você fez aqui, a gente também entende. Obrigada, Aimee, por estar aqui comigo. Né? Obrigada nada, Ângelo. Semana que vem não estarei aqui. Eu estou esperando. Eu ainda estou aqui. Papagaio de pirata não. Eu ainda estou aqui te dando uma oportunidade ainda de. Sou uma pessoa que eu guardo muito rancor, muitos traumas. Eu estou te dando a chance, a oportunidade de me pagar o que deve. Eu pagar o que. Olha só, eu vou chamar a Tatiana Malafaia, que é psicóloga, pra ela fazer umas consultorias, a conta vai pra ela, que eu estou traumatizada. Meu Deus, não pode ouvir isso não, você vai vir com a conta aqui não. Sogrinha, você tá devendo ela, Melhor nós não ficar. E tem uma história aí de querer ganhar presente, assim, tipo, 10 anos é 10 presentes, 20 anos é 20 presentes, que eu não gostei dessa história também, não. É, minha cunhada ganhou um presente. A cunhada dela ganhou um presente por idade. E tá influenciando mal. Eu não gostei disso. Um presente por idade por idade. A pessoa fez 40 anos. Ela quer 40 anos. Ela ganha. Não quer, não. Ela ganha. A mãe dá. 40 ainda fica falando pra mim, você também tem que dar. Chique, gente, isso. Olha, se essa moda pega. Que boa ideia. Gente, hashtag um presente por idade. Beijo, por favor. Beijo pra vocês. Muito obrigada por estar nos assistindo. E vou passar a bola. Obrigada, Jacinha, minha amada. Eu ganhei estabilidade. Obrigada também. Estou ganhando. Voz do além, Mariana, muito obrigada também. A nossa voz do além que está em casa também trabalha pra gente. A voz também. Oculta. Gente, um beijo. Semana que vem estaremos aqui beijo de volta. A todos que nos assistem. Ao vivaço com Ângelo Muniz e a esposa dele, Manu. Perdão, eu cismei com o Muniz, né? Munhão, obrigada, Jace. Com o Ângelo Munhão e com a Manu. Eles vieram na outra temporada, mas eles vão encerrar essa temporada para conversar um pouquinho com a gente como é o casal, né, lidar com aquela mudança toda de vida que o Ângelo teve, como é a convivência dela, com o casamento que eles tiveram e tudo, com as filhas, né? Muito bom, casal empreendedor. Um empreendendo com um assunto, com ortobon, e a esposa com o negócio dela. Como eles juntos conseguem caminhar. Vai ser muito interessante, muito legal. Não percam, tá? A gente tá esperando você. Luiz, beijo! Obrigada, Aline. Muito obrigada por você ter vindo. Amei, foi muito bom a gente colocar a geografia que a gente tanto ama de uma outra forma aqui, de um outro contexto. Viu, Aline? Foi maravilhoso. Culpada, eu vou te perdoar. Eu sou culpada porque você chamou a Aline. Então, como você trouxe a Aline pra cá, eu vou vir semana que vem sem rancor, pra te economizar na terapia, tá? Ai, eu vou te economizar. Gente, muito obrigada. Não deixem de seguir a gente. Mandem seus comentários. Compartilhe, curtem, tá? Por favor, o episódio no nosso canal. E chame os amigos para estarem aqui. Verdade. Conhece alguém que é professor? Alguém que falou em geografia? Manda para poder conhecer um pouquinho, para poder entender como é que é o trabalho da Aline, para poder a pessoa também se inspirar. A Aline inspirou mesmo, porque a profissão do professor é uma profissão que realmente não é desafiador, é difícil mesmo, mas que tem suas recompensas, tem suas coisas boas, é importantíssimo pra gente. Como é que a gente vai viver sem professor? Como é que a gente vai aprender? A gente precisa, e precisa dessa valorização, tá? Não deixem de comentar, de seguir a gente, de estar com a gente semana que vem. Se inscreva no canal. Se inscreva. Dá o like, ativa o sininho. Ó, bonitinho. Muito bem. E 19h57 aqui ao vivaço. Não perca. Até lá, tá bom? Ó, beijo, boa semana pra você. Obrigada, Deus Luiz. Maridão da Aline. Luiz, valeu. Valeu. Meninas, obrigada, tá? Obrigada, Jace, Mari, Ju. Beijo.